Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros. Através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. Óticas Ferrari. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas. Na rua José Paulino, 925 e na Princesa do Oeste, 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na rua José Paulino 925 e na Avenida Princesa do Oeste 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol, que é um centro de formação de atletas, que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição é o Clube Concórdia. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe, são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é o WhatsApp 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede,
conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Vai começar Jornada Esportiva da Gringo. Jornada Esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Jornada Esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Uma ótima tarde para você, amigo ouvinte da Web Rádio Gringo. Uma ótima tarde para você, amigo internauta que curte o canal do Gringo no YouTube, que curte a Rádio Gringo Oficial no Facebook. No ar, mais uma jornada esportiva da Gringo. 26 de abril de 2025. Estádio Estadual Lorival Batista, a Arena Batistão, terceira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Você vai curtir as emoções, as informações, os detalhes de Confiança e Ponte Preta aqui na nossa querida Rádio Gringo. Com esse timaço da Web Rádio Gringo, estarei com você junto com Wagner Ferreira, junto com Marcos Cruz, trazendo as emoções. E você, sempre ligadinho, fazendo parte da nossa transmissão aqui na nossa querida Rádio Gringo, a rádio dos amigos. É a Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Que bom ter você conosco, que bom. Mais uma jornada esportiva da Gringo no ar. E lógico, né? Vamos começando a chamar esse nosso timaço, essa nossa equipe que irá fazer parte dessa grande jornada esportiva. Começo com ele que trará as reportagens, detalhes de Ponte Preta, da arbitragem, do Confiança. Estou falando dele. Grande Marcos Cruz. Marcos, uma ótima tarde para você, Marcão. Grande Anderson Grigoleto, forte abraço para você, para o presidente Wagner Ferreira, para todos aqueles que estão ligados aqui na Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Excelente transmissão para todos nós. Vamos acompanhar mais um jogo da Ponte fora de casa e a nossa expectativa é de um bom jogo, hein? Tá aí, esse Marcos Cruz vai estar conosco fazendo as reportagens dessa partida aí. Eu vou chamar ele, o nosso presidente. Tô falando nada mais, nada menos do que ele. Wagner Ferreira. Uma ótima tarde para você também, Wagner Ferreira. Mais uma jornada esportiva da Gringo no ar.
Pois é, com a graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para acompanhar este Campeonato Brasileiro da Série C, mais uma vez acompanhando a Ponte Preta, hoje jogando em Aracaju, lá no Batistão, contra esse Confiança. Esse Confiança vem de uma vitória e uma derrota no campeonato, né? Ele estreou perdendo para o Botafogo, lá na Paraíba, por 3-0, mas se recuperou, jogando em casa contra o Caxias, até começou perdendo o jogo por 1-0, mas virou para 2-1, e está, portanto, aí com uma derrota e uma vitória com 3 pontos ganhos, mas com 3 pontos ganhos está lá na 11ª colocação. Pelo lado da Ponte, a Ponte faz uma campanha irregular para boa, né? Boa a campanha da Ponte, porque até agora, invicta no campeonato, fora de casa, conseguiu o ponto importante, que é o empate, e contra o Figueirense, e agora contra o jogo da última, contra o Retrô, a Ponte fez a lição de casa, acabou vencendo por 1-0, um placar magro, mas o que importa é a pontuação. A Ponte fez os 3 pontos. Então a Ponte tem aí 4 pontos ganhos, está na 5ª colocação, e se você for olhar direitinho, a Ponte é favorita para um resultado positivo hoje, mesmo jogando fora de casa. Porque a Ponte tem a tradição, tem a camisa, e cá entre nós, você olhando elenco por elenco, a Ponte tem um elenco bem mais superior do que o time dirigido pelo Vaguinho Dias. Aliás, Vaguinho Dias, que é nosso velho conhecido aqui, né? Começou a carreira na Ponte, desceu a avenida, foi treinar as equipes de base do Guarani, chegou a dirigir algumas vezes o time principal. E ele que é aqui de Sumaré, tem uma escolinha de futebol aqui no nosso vizinho município aqui de Sumaré. Então tem tudo para ser um jogo, como disse o nosso Marcão, tem tudo para ser um jogo interessante, esse Confiança e Ponte Preta. O técnico Roberto Valentim, ao que parece, eu vou até aguardar as escalações oficiais por intermédio do Marcão, para ver se o Alberto Valentim foi coerente, se manteve a mesma formação da última partida. Foi bem, ganhou o jogo, muito embora o jogo seja fora de casa, mas sempre é bom manter a base do time, manter o entrosamento. Então, por isso que é bom manter sempre a mesma equipe, na medida do possível. E do outro lado, o time do Vaguinho também deve manter a mesma equipe que venceu o Caxias na última rodada. Então vamos aguardar que tenhamos um grande jogo para esse Confiança e Ponte Preta, que você vai acompanhar em todos os detalhes aqui pela nossa Web Rádio Grigo. Anderson Grigoleto. É isso daí, Wagner Ferreira. Com certeza vamos torcer para ter muitas emoções nessa transmissão de mais essa partida de futebol. Agradecendo demais a Eletrolar, tudo em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. A Prado Corretora, consórcios e seguros, legal demais. Clube Concórdia, o clube mais tradicional, o clube de campo mais tradicional da cidade de Campinas. Biguá Alimentos, bom demais ter aquele arroz, aquele feijão da Biguá Alimentos. Aliás, não pode faltar na sua mesa. Óticas Ferrari, preço, qualidade, tradição, é com a Óticas Ferrari. A galera já participando aqui conosco, mandar um abração para o Roberto César Santos. Boa tarde, Grigo. Confiança total na vitória da Macaca hoje. Bom trabalho. Grande Roberto. Colocou esse trocadilho, né? Confiança total na vitória da Ponte hoje. Tá aí o Ponte Pretano, Roberto César Santos. Ronaldo César Ferreira de Godoy. Boa tarde, equipe da Grigo. Grande Ronaldo. Ronaldo, amanhã o Ronaldo tem compromisso, hein? Vamos ver aí se a gente vai saborear alguns pratos da comida de boteco por aí, né, Ronaldo? Mas é legal demais. Torcedor da Ponte Preta fazendo presença no estádio, na Arena Batistão. Aliás, um público muito pequeno nesse momento, né? A gente está faltando aí pouco menos de 15 minutinhos para o início da partida. A bola rola às 16 horas. O público bem pequenininho lá na Arena Batistão. Aliás, só por questão de curiosidade, Wagner Ferreira, você sabe qual é a capacidade do estádio estadual Lorival Batista, a Arena Batistão? Você sabe a capacidade hoje do estádio? Seria 15 mil torcedores? Tá ligado, hein, Wagnão? 15.586 espectadores é a capacidade da Arena Batistão. Aí eu pergunto pro Marcão, e o público recorde, Marcão, você tem ideia? Eu vou dar um exemplo, né? No Campo da Ponte hoje é 18 mil, 19, né? Acho que subiu para 20, não sei. Não, 20 foi pro Campo do Guarani. Campo da Ponte aí tem 32, 33 mil de recorde. Lá na Arena Batistão, 15 mil, né? O público, a capacidade hoje, mas você tem ideia de qual é o público recorde da Arena Batistão, Marcão? Não faço ideia, Anderson. Não tem?
45.058 pessoas. Você acredita nisso? Hoje cabe 15, mas já colocaram lá dentro 45 mil, que foi justamente no dia da estreia, né, da inauguração da Arena Batistão, no dia 9 de julho de 1969. Seleção brasileira 8, seleção sergipana 2. Olha aí, como que pode, né, a gente imaginar 45 mil num lugar que hoje cabe 15 mil pessoas. Mário Júnior, boa tarde a todos da equipe, grande transmissão, acompanhando a equipe. Grande Marião, sempre ligadinho nas nossas jornadas esportivas da Grigo. Marcão, Ponte Preta, Confiança, arbitragem, tudo definido, correto? Correto, Anderson. Vamos lá com a equipe da Macaquinha, a equipe do técnico Alberto Valentim. Bora lá, Marcão, a escalação da Ponte Preta. Vamos lá, Anderson. Ponte Preta, 12, Diogo Silva. 2, Maguinho. 34, Wanderson. 4, Simon. 15, Arthur. 18, Emerson Santos. 25, Lucas Cândido. 37, Serginho. E 10, Elvis. Ataque, Toroca 17 e Jean Dias com a 7. Esse é o time do técnico Alberto Valentim. Repeteco da Macaquinha, Marcos Cruz. Vamos lá, Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Simon e Arthur. Emerson Santos, Lucas Cândido, Serginho e Elvis. Toró e Jean Dias. Ponte Preta de paz. Tá aí, escalação da Macaquinha. Macaquinha que ocupa nesse momento a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série C. 4 pontos ganhos, 2 jogos disputados, 1 vitória, 1 empate. A Ponte não sabe o que é perder ainda. 2 gols marcados, 1 gol sofrido. Saldo positivo de 1 gol, aproveitamento de 66,7%. É a Macaquinha na zona de classificação da Série C. Agora, o Marcão, por gentileza, a equipe do técnico Vaguinho Dias, a equipe do Confiança. Quem é o campeão dos campeões? Tá no papel, Anderson. 1, Rafael Mariano. 2, Valdir Júnior. 3, Maicon. 4, Eduardo. E 6, Ayrton. 5, Fábio. 7, Ronaldo Camarão. 8, Dionísio. 10, Luiz Otávio. 9, Felipe Clemente. E 11, Brainer Camilo. Técnico Vaguinho do Confiança. Rafael Mariano, Valdir Júnior, Maicon, Eduardo Moura e Ayrton. Fábio, Ronaldo Camarão, Dionísio Luiz Otávio. Felipe Clemente e Brainer Camilo. Outras taças iremos conquistar. Tá aí essa escalação da equipe do Confiança do técnico Vaguinho Dias. O Confiança que nesse momento ocupa a 11ª colocação do Campeonato Brasileiro da Série C. 3 pontos ganhos, 2 partidas disputadas, 1 vitória e 1 derrota. O Confiança anotou 2 gols e sofreu 4. Saldo negativo de -2. Um aproveitamento aí de 50% da equipe do Confiança no Campeonato Brasileiro da Série C. Marcão, a arbitragem do jogo. Vamos lá, Anderson. A arbitragem toda de Minas Gerais. Árbitro central é o Vinícius Gomes do Amaral. Assistente 1, Fernanda D'Andréia Antunes. O 2 é o Ricardo Júnior Souza. E o 4º árbitro, lá do Sergipe, é o Arthur Fernandes Azevedo. Tá aí. Escalação definida, Ponte Preta definida, Confiança definida, Wagner Ferreira. O que esperar dessa partida? A Ponte Preta que já disputou 6 jogos contra a equipe do Confiança. Foram 6 vitórias. É o histórico de Ponte Confiança. Pode esperar mais uma vitória da Macaquinha hoje, Wagner? Ah, pode, tranquilamente. Agora, vejam bem que há um tabu a ser quebrado aí nesse estádio, porque nesse recorte aqui, são 9 meses que o Confiança não perde dentro da sua casa. Entendeu? Então, dentro de casa, o Confiança está invicto há 9 meses. Olha só que período aí invicto o time da casa.
Mas isso pouco importa, isso fica por conta da história, da tradição, do retrospecto, o que vale é a bola rolando. E hoje a Ponte tem mais time que o Confiança, pela lógica, deve levar o resultado positivo. Positivo que eu entendo até o empate, porque a Ponte tem condições para isso. Está com um time bem escalado, vai se entrosando a cada partida. O técnico Alberto Valentim, no meu modo de entender, acerta em manter o mesmo time. Olha, o pessoal costuma questionar 3 zagueiros da Ponte. Fala, mas não tem 3, só tem o Simon e o Wanderson. Mas o Emerson tem sido um auxiliar, né, de terceiro zagueiro, principalmente porque não tem o Barcelos e o Arthur vai ser um lateral esquerdo fixo. Então, para mim, o Emerson será um terceiro zagueiro, quando a Ponte não está com a posse de bola. Mas, à medida que a Ponte tiver a posse de bola, ele naturalmente vai ter que sair como primeiro volante. O Lucas Cândido seria o segundo volante, ou quando o Emerson está lá para trás, o Lucas Cândido será o volante. O Serginho e o Elvis estão se entendendo muito bem, parece que o Alberto Valentim encontrou a dupla do meio campo da Ponte. E no ataque, o Jean Dias, que é realmente o jogador cheio de recursos para fazer gol, para fazer passe, e o Toró, né, que fez a sua estreia, já fez o seu gol, e, portanto, o time está sendo mantido aí pelo Alberto Valentim, acho que em coerência e bem escalado. Tem uns jogadores do banco aí, tem algumas alternativas no banco de reservas, depois, ao longo da partida, a gente vai comentar a respeito. Com relação ao Confiança, é praticamente o mesmo time que jogou contra o Caxias. Começou perdendo por 1-0, virou para 2-1. Ele tem aí alguns jogadores veteranos, por exemplo, esse Brainer Camilo, ele é um colombiano, fez um dos gols na partida contra o Caxias. E Ronald Camarão também é um jogador conhecido, mas nas demais posições, você se lembra, o Anderson Grigoletto, nós fizemos a partida Noroeste quem nós transmitimos? E o time do Noroeste tinha o Matheus Blade, e está no banco de reserva do Confiança. Lembra desse cara? A gente comentou que o nome dele vinha daquela série norte-americana, né? Blade Runner, o caçador de android, que é estrelado pelo Harrison Ford. E, exato, portanto, ele teve esse nome baseado nesta série aí, o Blade Runner. Ele está no banco de reservas hoje contra o Confiança. Tá aí. A análise do Wagner Ferreira, a partida, as equipes já no gramado. Nesse momento, sendo executado o hino nacional brasileiro lá na Arena Batistão. Mandar um abraço aqui para o Elcio Corrêa. Boa tarde, equipe da Grigo, Wagner Ferreira, Marcão e o Anderson. Uma ótima transmissão. Abraços a todos. Olho no VAR, Marcão, tá dizendo. Hoje não tem VAR. Nós estamos... Você está acostumado com o seu peixe, né? Tá na Série A, o Elcio. E nós estamos aqui na Série C, né? Então, a Série C não tem o VAR, é o que o juiz apitou. Acabou o hino nacional brasileiro, as equipes agora vão se cumprimentando. A equipe do Confiança com uma camisa fazendo aí alusão, né? Feminicídio zero. Tá aí a campanha que a equipe da Associação Desportiva Confiança abraçando, né? Aliás, uma campanha muito importante. A Ponte Preta com seu uniforme totalmente branco. Camisa, shorts, meiões brancos, com a faixa transversal preta. E a equipe do Confiança com o uniforme azul. Seu uniforme azul tradicionalíssimo, também todo de azul. Camisa, shorts, meiões. É a partida da Série C. Aliás, a terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Vai começar a partida e você vai curtir as emoções. Mande a sua mensagem aqui pra gente. É bom demais ter você conosco participando das nossas jornadas esportivas. Oi. Só falando da arbitragem, né, que já foi divulgada aí pelo nosso Marcão, esse Vinícius Gomes do Amaral, ele tem 37 anos, é gaúcho, mas está apitando pela Federação de Minas Gerais. Ele é professor de Educação Física em Belo Horizonte. A assistente número 1 é a Fernanda. Eu estava pesquisando e vi um acento circunflexo no primeiro A. Então seria Nandrea. Achei estranho, achei a mais coerente Nandrea, né? Mas, em todo caso, foi o que eu observei no site. Nandrea Gomes Antunes, ela tem... Nandrea, tem 33 anos, está cursando Educação Física na Universidade Federal de Minas Gerais. E o outro é o Ricardo Júnior de Souza, tem 40 anos, ele tem uma empresa de transportes em Poços de Caldas. Esse é o trio de arbitragem, a quem a gente deseja muita sorte, porque vai depender da marcação deles de campo. Não tem VAR aí, como já foi dito aqui na nossa jornada esportiva, Anderson.
Tá aí, Wagner Ferreira, a arbitragem, porque por sinal, né? Uniforme aí, camisas e meiões vermelhos, shorts pretos. Tá aí. Vai começar, falta pouco, muito pouco para começar a transmissão. E nós vamos aí estar acompanhando junto com você essa partida da Série C do Campeonato Brasileiro. Tentei colocar hoje, Vagnão, a nossa transmissão no Instagram, porém não entrou. Tá no Facebook, tá também no canal do Grigo, né? E pelo que eu vi aqui, eu não sei se está funcionando no Radiosnet hoje também. Nós estamos com um probleminha. Não sei se está saindo o nosso áudio lá no Radiosnet também. Daqui a pouco a gente confirma isso daí. As equipes fazendo aquela última corrente, né? Ponte Preta já deu o seu grito de guerra, Confiança ali, todos juntinhos, todos fazendo a última corrente. O público, volto a falar, um público pequeno na Arena Batistão. Manda um abraço para o Maurício Assugênio, grande Maurição, morador lá da cidade de Aracaju, morava aqui em Campinas, hoje mora em Aracaju, é torcedor da Ponte Preta e está lá na Arena Batistão. Mora mal ele, né, Marcão? Mora mal. Anderson, só para te avisar, Radiosnet funcionando. Valeu, Marcão, valeu demais a informação. Então tá tudo legal. Só não consegui colocar no Instagram hoje, mas a gente consegue. A gente consegue ainda, mas tá bom demais. Já estamos tendo aí muitos amigos que acompanham as nossas jornadas esportivas através do canal do Grigo, no Rádio Grigo Oficial. E você que está curtindo, vai compartilhando a nossa transmissão, passe para os seus amigos, né? Deixa o like aí, é bom demais. Isso daí ajuda a gente a que mais pessoas consigam visualizar as nossas transmissões. Grande Edilson Roberto, boa tarde para você. Edilson, completando, Edilson, tá aí, torcendo para a Macaquinha para mais uma vitória na Série C. A Macaquinha que, como nós dissemos, as duas partidas, tá invicta ainda. Um empate fora de casa, uma vitória dentro de casa. Vai apitar o árbitro. Apita o árbitro! Começa a partida na Arena Batistão. Confiança e Ponte Preta e Confiança, a Série C do Campeonato Brasileiro. E você vai curtir conosco todas as emoções aqui. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Comigo, Anderson Grigoleto, a voz da emoção. E com todo o timaço da Rádio Grigo, Wagner Ferreira, Marcos Cruz e você, lógico, que acompanha aí, participa das nossas transmissões também aqui conosco. A Ponte Preta trabalhando no setor defensivo, bola com o Simon. Simon já joga aqui pelo lado direito com o Wanderson. Zagueirão Wanderson recebe, devolve a bola com o Simon. Simon vai trabalhando no campo defensivo, chega a equipe do Confiança, faz uma pressãozinha. O Simon já bate de direita para frente e bateu mal. Tentou buscar o Maguinho lá do lado direito, colocou a bola para fora, lateral para a equipe do Confiança fazer a cobrança. Tá ali para fazer a cobrança o Ayrton. Ayrton já bate lá na frente, tá buscando o jogador do Confiança, chega o Wanderson, já recupera a posse de bola, toca com o Lucas Cândido, ele toca a bola com o Jonas Toró, devolve a bola com o Lucas Cândido, a bola com o Jean Dias. Jean Dias parou, mais atrás com o Maguinho ultrapassa a linha de vídeo gramado, devolve a bola com o Lucas Cândido no meio, na quase que o Brenner rouba a bola, ele vai virando lá pro lado canhoto com o Simon, toca com o Arthur faz o domínio de bola, espera a chegada de alguém, devolve a bola com o Simon trabalha mais na frente com o jogador que é o Serginho. Faz o domínio, isso daí tá no setor defensivo da Ponte Preta, hein? Devolve a bola lá atrás com o Simon. Simon faz o domínio, ele espera, pisa na bola, vai tocando ainda com o jogador agora que é o Serginho. Serginho faz o domínio, a marcação em cima dele do jogador que é o Felipe Clemente, ele faz o lançamento, tá buscando o Maguinho de novo, mais um cruzamento, né? Um lançamento pro Maguinho, dessa vez do Serginho, o Marcão, mas mais uma bola pra lateral. Isso não é lançamento, né, Emerson? Eu já percebi o Valentim ali abrir o braço já na beira do gramado e reclamar desses dois lances horríveis ali, hein? E agora primeiro com o Simon, né? Depois com o Serginho, né? Isso. E a equipe do Confiança vem descendo, invadiu a grande área, quem tá na bola é o Felipe, bateu pro gol, espalma, volta a bola com o Felipe, bateu pro gol, pra fora! Pra fora, perde uma chance incrível, Felipe Clemente. Ele invadiu a grande área ali pelo lado direito, deu um chutaço. O Diogo Silva deu aquela tipo manchete na bola. A bola voltou pro Felipe Clemente, que emendou a bola para fora, perde uma grande chance de abrir o placar a equipe do Confiança, Marcos Cruz. É verdade, Anderson. Grande jogada, hein? Uma finta ali curta no zagueiro da Ponte, invadiu a área.
O goleiro fez uma defesa, mas deu rebote e ele pegou mal, na verdade, no rebote, né? Grande perigo para a Ponte já no comecinho do jogo. Tá isso. Quase que o Confiança abre o placar no comecinho desse jogo. E lá vem descendo a equipe do Confiança de novo, Eduardo Moura. E já roubou a bola o Toró. Faz o toque de bola pro Jean Dias dentro da grande área. Sai o goleirão Rafael Mariano, segura firme. Sai jogando a equipe do Confiança. Tentou chegar a equipe da Ponte Preta. Bola agora com o Dionísio. Dionísio faz o domínio, olha pro lado direito, sai jogando com o zagueirão, que é o Maicon. Maicon vai virando com o Valdir Júnior. Lá do lado direito já encostou para receber o Fábio. Fábio recebeu, recua a bola com o Valdir Júnior, faz o domínio, a marcação do Toró em cima dele, quase que escapa a bola dele. Ele toca ali com o número 10, com o Luiz Otávio, recua mais atrás com o Maicon, vai trabalhando no setor defensivo pelo lado direito, a equipe do Confiança. Vem descendo o Valdir Júnior no círculo central, vira aqui para a Canhotinha. Quem recebeu foi o Ayrton. Tem espaço para descer, a equipe do Confiança vem descendo pelo lado canhoto, tentou fazer o toque ali com o jogador número 11, que é o Brenner. Brenner recua, vem descendo, tenta chegar ali na bola, o Elvis caiu, pediu falta, recupera a posse de bola, o Confiança. Já joga na canhota com o Ayrton, faz o cruzamento de perna, subiu o Wanderson de cabeça, alivia, mas a bola sobra com o Valdir, chutou em cima do jogador pontepretano, que era o Arthur, mas a bola volta com a equipe do Confiança. Vem trabalhando a equipe do Azul, a equipe do Dragão. Joga na frente com o Felipe Clemente, vem a marcação do Wanderson em cima dele, tentou jogar, o Emerson estava ali, tentou tirar a bola, sobra com o Valdir pelo lado direito, já encostou para receber o número 10, que é o Luiz Otávio, mais atrás ainda com o Michael. Michael vai trabalhando, recuando com o Dionísio, próximo ao círculo central, vai virando da direita para a canhota. Vem descendo a equipe do Confiança. Faz o break, quem tá na bola aqui é o jogador Ayrton. Ayrton recua lá atrás com o goleirão. Tava lá no setor ofensivo, recuou com o Rafael Mariano, que sai jogando com o Maicon lá pelo lado direito. Campo defensivo é campo do Confiança. É comecinho de jogo, é Campeonato Brasileiro, é Série C, Confiança e Ponte Preta. Vem trabalhando a equipe do Confiança. Bola com o número 4, o Eduardo Moura. Eduardo Moura recua a bola com o goleirão. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Bem conectado com a produtora Consórcios e Seguros pelo WhatsApp 997948665 e venda a sua carta de consórcio hoje mesmo. A equipe de Confiança tentou sair jogando lá pelo lado direito. O Arthur colocou a bola para fora, lateral para a equipe do Confiança. Já bateu, o Arthur recupera a posse de bola, toca com Elvis. O Elvis, nos pés do Michael, sai jogando tranquilamente a equipe do Confiança. Sai jogando com o goleirão ali, que é o Rafael Mariano, de perna direita, dá um chutão na frente, tá buscando o jogador que era o Brenner Camilo. É aquele lançamento, né, Marcão? Do mesmo jeitinho que a Ponte deu 2, o Rafael Mariano resolveu imitar. Poxa vida, hein? O pessoal tá com o pé calibrado, hein? Calibrado para lateral. E agora, mais um toque, dessa vez o Emerson Santos tentou buscar o Serginho, colocou a bola para lateral. Grande Fred Pimenta. Boa tarde, amigos. Boa jornada a todos. Grande Fredão. É o bugrão do Fredão que joga na segunda-feira. Jornada esportiva da Grigo também vai transmitir a partida do Guarani. Fora de casa, mais uma vez. E a equipe do Confiança vem descendo pelo lado canhoto. Bola com o Brenner Camilo. Faz o break, espera a passada do Ayrton. Ele tá com a bola ainda. Vem encostando o Serginho. Ele achou. Achou o Luiz Otávio. Luiz Otávio que enfiava de bola pro Felipe Clemente. Ó, não tá em posição regular. Tava assim. Estava em posição irregular o número 9, Felipe Clemente, né, Marcos Cruz? Estava assim, Anderson. Olha, podemos dizer que a Ponte está em maus lençóis nesse começo de jogo, hein? Wagner Ferreira, 6 minutinhos e meio ligados. E aí? Porque o Vaguinho Dias põe a equipe do Confiança em cima da Ponte, né? Joga pressão em cima e não fica recuada lá esperando a Ponte jogar, não. Está empurrando a Ponte para trás. Por isso as chances já aconteceram por 3 vezes em pouco espaço de tempo, 6 para 7 minutos desse primeiro tempo, e só dá confiança no jogo. A Ponte errando muitos passes, primeiro o Simon, lançamento ridículo aqui para a lateral, depois do Serginho, também procurando a lateral direita aqui, mandou para fora. Então a Ponte ainda não se acertou em campo. Mas é uma questão de tempo, é só uns ajustes aí, esperar essa adrenalina do comecinho do jogo passar e a Ponte se acerta em campo. E vem descendo a equipe da Ponte Preta, lançamento lá de trás do Diego Silva. E o goleirão tentou sair jogando, o Jean Dias quase rouba a bola, chega. O zagueirão Michael sai jogando com o Ayrton aqui do lado canhoto. Quase que vacila o goleirão da equipe do Confiança. Bola com o Dionísio. Dionísio toca com o Felipe Clemente, chegou a marcação do Emerson. A bola vai parar lá com o goleirão no campo defensivo.
sai jogando a equipe de Confiança. Bola com o zagueirão Michael, toca lá na direita com o Valdir Júnior faz o domínio, chega na marcação de longe, o Toró, ele prefere jogar com o Eduardo Moura, agora o Elvis vai chegando tranquilamente, ele vira lá pro lado direito, bola com o Michael, trabalhando a equipe do Confiança, joga mais à frente com o Ronaldo Camarão vem descendo, ele a bola aqui pro lado direito, o lado canhotinho com o Brenner Camilo, e vem descendo já invadindo a equipe do Confiança, recebeu, fica a marcação da equipe completando, de novo a bola com o Brenner de perna direita, faz o toque com o Dionísio, vem a marcação do Serginho, recua ali no círculo central, com o jogador que era o Eduardo Moura, e a bola vai parar pro goleirão, o Rafael Mariano. Sai jogando a equipe de Confiança, bola com a bola ali na lua pro goleirão, o Rafael Mariano, ele bate pra frente, tá buscando o quê? Tá buscando absolutamente ninguém, dessa vez eu vou usar pra você, viu, Rafael? Mais um passe horrível, Wagner Ferreira. Precisa caprichar um pouquinho mais, né? Agora, o que eu tô achando é aquilo que eu vi na primeira partida contra o Figueirense. A Ponte com muito pouca gente na frente, no campo de ataque. Só fica ali o Elvis tentando ciscar, o Toró aberto de um lado e o Jean Dias do outro, não tá tendo jogada ali pelo meio. Nem lateral descendo, nem 1-2 no meio, nada. Então, é uma estratégia do Roberto Valentim. Tem dado certo, né? O time está invicto no campeonato, mas realmente está encontrando alguma dificuldade nesse comecinho de jogo. E aí agora, falta para a equipe da Ponte, o Ayrton segurou o Maguinho. Não saiu o cartão para ele não, né, o Marcão? Não saiu não, Anderson. Tá aí, falta para a Ponte Preta ali, praticamente no círculo central. O Elvis já bate do ladinho com o jogador ponte pretano, que é o Emerson Santos. O Emerson Santos, ele faz o domínio, toca mais à frente com o jogador que é o Maguinho vem descendo, chega a marcação do Ayrton em cima dele, leva a melhor, sai jogando tranquilamente a equipe do Confiança. A gente aqui tá com 2 monitores, viu, Wagner Ferreira? 2 monitores, mas às vezes os 2 dá problema. Aí, louco. Você fica naquela, né? O que tá acontecendo no jogo? Vamos aqui, eu tô agora pelo lado mais tranquilinho, que é o lado aqui que vem descendo a equipe do Confiança. Rapaz do céu, a gente fica numa roubada que eu vou falar para você. O Brenner tentava descer, agora sim, trabalhando no círculo central, a bola com o Dionísio vai virando, tentou fazer enfiada de bola lá na frente com o jogador que é o Luiz Otávio. Agora o Wanderson demorou, hein? Quase que a equipe do Confiança rouba a bola e fica reclamando no chão. A equipe da Ponte Preta, mas ela lateral para Confiança, já bateu rapidinho. Bola com o Brenner Camilo, chega a marcação do Serginho, leva boa, faz a finta bonita e entregou nos pés do Dionísio. Vem descendo a equipe do Confiança, bola com o Luiz Otávio, faz o break, chega a marcação do Serginho em cima dele, chega também a marcação do jogador ponte pretano. Olha o Jean Dias onde estava, recuou a bola com o Diogo Silva, caiu, pediu falta, o árbitro marcou. Falta do Luiz Otávio em cima do Jean Dias na área defensiva da Ponte Preta, Marcos Cruz. É verdade, Anderson. Foi uma bobeada ali do lateral da Ponte, né, que caiu e ficou reclamando, e o jogador do Confiança bateu o lateral rápido. Aí pode, né, ser prejudicial aí pro time, esse negócio de ficar esperando, né? Tá aí o Cristiano Salvione, grande Cristiano Salvione. Boa tarde para você também. Dá para confiar na Ponte hoje? Vamos ver, né? Por enquanto ainda, né, não entrou no jogo por enquanto. Por falar em confiar, cadê o japonês voador que a Ponte importou, Grigo? Na realidade, o japonês é lá do Guarani, né? Não tem, na Ponte não tem japonês aqui também, tem, ô Marcos? Não, que eu saiba não, hein? Não tem, não. Lá no Guarani que tem o Katayashi, né? Alguma coisa desse tipo aí. Que por enquanto, né, diz que arrebenta nos treinos, mas nem no banco fica. Estranho isso. Mário, Eduardo, grande Maíta, boa tarde, equipe da Grigo, estamos juntos. Dali, Ponte, valeu, Marião. Valeu demais a galerinha, vai compartilhando a nossa transmissão, chama os amigos para curtir junto a nossa jornada esportiva da Grigo. A Ponte Preta tenta sair jogando, o Maguinho já perdeu a bola, vem descendo Confiança de novo com o Brenner, o Maguinho foi mais esperto, dá um totozinho nela, sobra com o Elvis, toca com o Jean Dias, chega a marcação do jogador da equipe do Confiança, caiu, pediu falta, a bola sobra com o Fábio, sai jogando a equipe do Confiança lá pelo lado direito, bola com o jogador que é o Michael, tentou fazer enfiada de bola, não, segurou, recua com o Eduardo Moura. A equipe do Confiança trabalhando no setor defensivo.
Chega a marcação do Jean Dias no Eduardo Moura, ele recua, coloca a bola com o jogador. Olha o Michael na aventura, faz o drible em cima do Toyó, sai jogando com o Toró. O Toró toca lá com o Valdir Júnior. Valdir Júnior coloca a bola com o Felipe Clemente, dá um totozinho com o Luiz Otávio, devolve a bola com o Felipe Clemente, invadiu a grande área, vai fazer o gol, bateu. Espalma Diogo Silva. Mais uma chegada do Felipe Clemente, com uma certa liberdade, bateu pro gol, o Diogo Silva tava lá, e lá vem descendo a equipe, do Confiança, bateu de longe, o Dionísio segura, Diogo. Mais uma defesa do arqueiro da Ponte Preta, rapaz, Marcos Cruz, é aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, desse jeito a Ponte toma gol logo, hein? Tá muito fácil de entrar nessa zaga da Ponte, né? O time, mesmo povoado ali no meio de campo, tá deixando o time do Confiança entrar à vontade, né? E se não é o goleiro aí, já tava perdendo o jogo. Tá aí, agora jogando lá. Oi, manda, Vagnão. Esse jogador aí, o Felipe Clemente, que é o cara que mais está incomodando, né? Já 3 finalizações, ou 4. Ele é da base do América Mineiro. Então, ele tem berço, né? Tem origem. Então, toma cuidado com ele. Cabelinho platinado, né, Anderson? É o Felipe Clemente. Tá dando trabalho lá para a zaga da Ponte Preta. Bola de novo para ele, chega o Simon. Bate de perna direita, estava buscando na frente. O jogador que é o Elvis já recuperou a posse de bola. A equipe do Confiança. O Luiz Otávio tentou fazer enfiada de bola pro número 7, que é o Ronaldo Camarão. Saiu jogando a Ponte Preta, saiu jogando errado. Lateral para a equipe do Confiança, lá do lado direito, já campo ofensivo. Daqui a pouquinho, tempo de jogo, placar de jogo aqui na Arena Batistão. É Série C do Campeonato Brasileiro, você curtindo mais uma jornada esportiva da Grigo. Bola tocada com o Felipe Clemente. Opa! Agora, nós elogiamos ele, agora ele deu uma, vamos dizer aí, não foi canelada, ele deu uma solada na bola, a bola saiu para a lateral, né, Marcão? É isso aí, Anderson. E é o tal negócio, né? As bolas estão sempre sobrando ali na entrada da área por esse Clemente aí, né? Precisa realmente, como o presidente disse, tem que tomar cuidado aí, viu? E agora caiu ali, o Toró pediu falta, o juiz estava em cima da jogada, não deu falta, a bola saiu a lateral para a equipe do Confiança, lá do lado direito, praticamente na linha que divide o gramado, fazer a cobrança. Tá o Valdir Júnior, ele olha, pede a movimentação, tá esperando alguém se movimentar. Quem chegou ali foi o jogador que é o número 5, o Fábio. Devolve a bola com o Valdir Júnior, devolve a bola com o Fábio, bate, explode em cima do Emerson Santos, saiu a lateral um pouquinho mais à frente para a equipe do Confiança fazer a cobrança, lado direito. Vai o Valdir Júnior, toca, quem chegou ali foi o Felipe Clemente, devolve a bola com o Valdir, devolve a bola com o Felipe Clemente, rouba a bola o Emerson. Tenta sair jogando a Ponte Preta, o Wanderson de perna canhota, dá um chutão na frente para ninguém. Tá sozinho o goleirão Rafael Mariano. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas, Rua José Paulino 925 e na Princesa do Oeste 1165. Mas o árbitro marcou uma falta lá no setor defensivo da Ponte Preta, né, Marcão? É isso mesmo, Anderson. A falta no Emerson Santos. Sai jogando a bola com o Emerson Santos. Opa! Perdeu a bola, vem descendo a equipe do Confiança. Dionísio bateu de fora da área. Inacreditável! De longe, mais uma liberdade. O Dionísio bateu a bola. O goleirão Diogo Silva ficou olhando, a bola passou sobre o gol dele e saiu em tiro de meta para Ponte Preta. Mas que vacilada do Emerson Santos, Marcos Cruz. Estão abusando, né, o Anderson? Daqui a pouquinho vai sair o gol da Confiança. Tá muito fácil. Esse meio-campo, essa defesa da Ponte estão muito displicentes. Tá pedindo, Ponte Preta. Tá pedindo. É melhor tomar uma atitude diferente no jogo. Diogo Silva bate na frente de perna canhota para ninguém, mais uma vez. A bola vai ficando com o goleirão Rafael Mariano, que de perna direita dá o chutão na frente também. E vai sobrar para quem? Sobrou pro Emerson Santos, bateu esquisito na bola, chega ali o Serginho, tenta fazer o domínio, vem a marcação em cima dele do Dionísio, mas o Dionísio fez a carga em cima do Serginho, falta para a equipe da Ponte Preta. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 17 minutos desse primeiro tempo, o placar aqui na Arena Batistão, está desta maneira.
Confiança. 0. Ponte Preta. Também 0. Lá vem essa equipe da Ponte Preta. Jean Dias caiu, pediu falta. O juiz não dá e dá falta para a equipe do Confiança. Quem caiu ali foi o Maicon e ele deu falta. O Jean Dias tentou fazer a fita em cima do Maicon. Achou falta, Wagner Ferreira? Não achei falta em cima do jogador da Ponte, mas achei falta do Elvis, do Maicon. Então, arbitragem bem no jogo até agora. Aí, então marcou certinho. E aí, Wagner Ferreira, já estamos chegando aí a 18 minutinhos. Continua 0-0, Confiança melhor no jogo. Já foram 3 ou 4 finalizações do Felipe Clemente, umas 2 desse Dionísio, que é um bom jogador, camisa 8 também. Ele foi do Vitória da Bahia, jogou no Brusque, então tem também origem esse Dionísio aí, camisa 8. Os dois estão infernizando aí o miolo de zaga da Ponte, né? O Dionísio, camisa 8, e o Felipe Clemente, camisa 9. E a Ponte, aquilo que eu digo, né? Que eu disse, falta gente no ataque, né? A Ponte fica isolada lá na frente, toda a bola que é chutada, quebrada para lá, defesa do Confiança, arrebate, vem a segunda bola para eles. Então, realmente, como disse o Marcão aí, tem que tomar uma atitude aí para melhorar um pouquinho a presença ofensiva da Ponte. Senão vai ficar dando mole aí pro Confiança. Vocês ouviram aí o toque, é a informação da nossa jornada esportiva da Grigo, Série C, tá tendo lá, vamos dizer assim, o clássico paranaense, Londrina e Maringá, o jogo em Londrina, gol do Maringá. Maringá faz 1-0 contra a equipe do Londrina. Aliás, é jogo lá de cima, hein? Maringá, nesse momento, líder do campeonato, e o Londrina, vice-líder. Londrina perdendo em casa. Gol do Maringá. E a equipe da Ponte Preta tenta sair jogando bola com o Elvis. Elvis tá pesado, hein? Tá pesado demais. Recua ali no círculo central com o Emerson Santos. Já encostou o Serginho, recebeu o Serginho, joga na canhotinha com o Arthur. Arthur faz o domínio, joga mais à frente com o Toró, devolveu a bola para Serginho. Serginho tem liberdade, vem descendo, tá passando o Toró, ele segura, espera a marcação em cima dele do Luiz Otávio. Chegou agora a marcação também do Ronaldo Camarão. Toca a bola com o Lucas Cândido, perdeu a bola. Perde a bola, o contra-ataque da equipe do Confiança. Vem descendo o Felipe Clemente, toca com o Ronaldo Camarão, lado canhotinho, lado direito, chega a marcação do Simon, caiu. O Bandeira tá dando apenas lateral para a equipe da Ponte Preta, né, Marcos? Deu impressão de falta ali, né? Mas o Bandeira tava em cima, ele levantou a bandeira e deu lateral. Tá aí, lateral para a equipe da Ponte Preta, lá do canhoto. Setor defensivo, tá lá o Arthur para fazer a cobrança. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. E a Ponte Preta trabalhando no setor defensivo com o Wanderson. Wanderson toca mais à frente com o jogador. E toque na roubada com o jogador. O Emerson Santos agora vai amarelar porque o Emerson Santos deixou o pé na perna ali do Dionísio. Amarelou pro Emerson Santos, Marcos Cruz. Exatamente, o Anderson. Olha, o Emerson Santos tá perdendo tudo ali no meio campo, hein? Levou o cartão amarelo, já é sinal de alerta já para o Valentim, hein? Eles estão fazendo, Wagner Ferreira, eles estão fazendo ali uma troca, o Emerson Santos e o Lucas Cândido. Tem hora que o Emerson Santos está ali na zaga, tem hora que o Lucas Cândido, né, tá ali na zaga. Faz um revezamento os dois. Porém, quando o Emerson Santos está na zaga, tá complicado, porque ele dá uma saída, ele tá errando tudo, como disse o Marcos Cruz, Wagner. Eu não diria revezando, eu diria que os dois estão atrás. Tanto o Emerson como o Lucas Cândido. Por isso que o ataque fica refém, né? Fica o Serginho só com a posse de bola ali, vai passar para o Elvis. O Elvis está ali circulando pelo meio, não se aproxima da área. E o Jean Dias e o Toró também, numa situação dessa, não recebe bola. Então a Ponte não tem efetividade no campo de ataque. Então, realmente, você disse aí, o Emerson seria aquela ovelha negra aí diante desse esquema aí, porque tem falhado lá atrás e quando precisa sair, comete faltas como essa que ele cometeu agora. Agora tá autorizado. Ayrton faz o levantamento para dentro da grande área, tocou, a bola vai entrar aí! Entrou! Quem é o Gol!
quando eram jogados 22 minutinhos desse primeiro tempo. No cruzamento dentro da grande área, houve um desvio. E quem tocou a bola para o fundo do gol foi o Luiz Otávio, camisa número 10. 1-0 para o Confiança. Como nós dissemos, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Estava mais do que maduro o gol da equipe do Confiança. Luiz Otávio coloca a bola para o fundo do gol. 1-0 para a equipe do Confiança. Torcedor do Confiança, pode vibrar, pode pular, pode cantar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor do Confiança. 1-0 para o Confiança, Marcos Cruz. Falta levantada na área, né? A defesa da Ponte não sai do chão, né? Houve ali o desvio e o Luiz Otávio só penteou, né? Passou o pente na cabeça ali, a bola entrou no cantinho, sem possibilidade de defesa. É isso aí que você falou, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Daqui a pouco o Wagner Ferreira vai analisar. Tem a Fonte, tem uma falta ali na meia direita. O Elvis está preparando, vai fazer a bola chover ali na área do goleirão Rafael Mariano. 1-0, ele está esperando, encostou o Serginho ali também, próximo dele, mas o Elvis provavelmente de perna direita vai colocar a bola para dentro da grande área. 23 minutinhos, estamos chegando a quase 24. O Serginho dá só uma pisadinha, o Elvis toca do lado, tocou esquisito. Toca a bola com o jogador que é o Rafa... Wagner Ferreira, eu não vou nem comentar desse lance aí, a não ser fazer isso daqui, ó, para esse toque. O que é isso? Wagner Ferreira, 1-0 para a equipe do Confiança. Bem, tudo começou com aquela falta do nosso Emerson Santos, né? Inclusive, uma falta bem marcada, cartão amarelo para ele, e não ficou só nisso. Na cobrança da falta, sai o gol do Confiança. Um gol que estava mais do que maduro, né? Estava podre até. A bola foi levantada para a área, e aí subiu todo mundo ali na zaga da Ponte. Subiu o Simon, subiu o Wanderson, mas quem acabou pegando de cabeça foi o 10, o Luiz Otávio. Tocou no cantinho, o goleiro da Ponte quase chegou a tocar nela, entrou entre a mão dele e o pé e o poste esquerdo. Então, um gol do Confiança que já era esperado. Novidade nenhuma aqui para nós, pelo menos, estamos cantando essa bola desde o começo, quando o Confiança botou pressão para cima da Ponte. Agora, esse filme nós já vimos, né? Contra o Figueirense foi a mesma coisa. Domínio do Figueirense no primeiro tempo, só foi melhorar a Ponte no segundo, né, com aquele lance do Elvis lá para o Serginho, que fez até um golaço. Então, a Ponte espera tomar o gol para reagir. Então, mais ou menos o panorama daquele primeiro jogo, onde a Ponte empatou com o Figueirense fora de casa, está acontecendo a mesma coisa nesse jogo aqui contra o Confiança. E aí a equipe do Confiança tem mais uma falta para bater aqui pelo lado canhoto, 2 homens na barreira, vai vir bola na área da equipe da Ponte Preta. O Dionísio está preparado de perna canhota, está autorizado, faz o levantamento para dentro da grande área, sai no soco, o Diogo Silva tira. Vai sobrando a bola com o Fábio vai fazer o domínio, recua mais atrás com o Valdir Júnior. O Valdir Júnior faz o domínio, tem do lado dele para receber o Dionísio, ele prefere jogar com o Fábio recua, a bola meio esquisito pro jogador ali que é o Dionísio. O Dionísio faz o domínio, sai jogando a equipe do Confiança, que finta bonita. Saiu jogando o Valdir Júnior, legal, faz a finta em cima do Lucas Cândido. A equipe do Confiança tenta sair jogando pelo lado direito. Vou falar para você, tá uma coisa de louco, o famoso pisca-pisca aqui. Sai jogando a equipe do Confiança, toca a bola com o Fábio, chega a marcação do Emerson Santos em cima dele, o capitão da equipe do Confiança toca a bola dentro da grande área, era pro Benner, chegou a marcação do Maguinho, tentou sair jogando a bola, sobrando ainda com o Luiz Otávio, bateu de longe, explode na zaga da Ponte, sobra a bola com o Elvis, sai jogando aqui pelo lado direito, a equipe Ponte Pretana, e o Jean Dias, ele fez o cruzamento, sinceramente, eu não sei se ele cruzou ou se ele se livrou. Tava fechando o toral, mas a bola ficou tranquilamente pro goleirão Rafael Mariano. Marcos Cruz. Se livrou da bola, né, Anderson? Viu que não dava para fazer mais nada, chutou. O goleiro foi meio esquisito na bola ali, deu a impressão que ele ia soltar, né? O goleiro é meio estranho, hein? Só que aí eu pergunto, qual bola foi pro Rafael Mariano testar para ver se ele é estranho mesmo ou se não é, né? Igual o Guarani aqui, né, com a equipe do Maringá. O goleirão do Maringá louco para entregar, o Guarani não conseguia, né? Fazer ali a bola chegar. Tá igual a Ponte Preta hoje.
que vem tocando a bola a equipe do Confiança. Dionísio, recua para ele, o Rafael Mariano, tá ali, pisa na bola, na meia-lua, campo defensivo, vai chegando o Elvis, ele já toca o goleirão de perna direita pro campo de ataque. Tá buscando o Brenner, mas a bola foi muito forte, saiu, é lateral para a equipe da Ponte, setor defensivo, lado direito. Rádio Gringo. Anderson. Oi, pode falar, Vagnão. Anote aí na sua papeleta, né, como diria o outro. Camisa 4, Eduardo Moura, foi amarelado também, hein? Aí, legal, grande Vagnão, realmente eu não vi. Amarelado também o Eduardo Moura, da equipe do Confiança. Legal, Vagnão, valeu. A Ponte Preta tocando bola no setor defensivo. Bola ali com o Arthur, ele tenta fazer a finta, perdeu. Perdeu pro Ronaldo Camarão, segurou, vai amarelar para ele. Vai amarelar pro Arthur, não deu outra, né, Marcos Cruz? Mais um amarelinho no jogo, dessa vez para o Arthur. Não deu outra. Olha, a impressão que dá é que esse meio-campo, essa zaga da Ponte, tá cansada, né? Não tá conseguindo de jeito nenhum tomar uma bola desse ataque do Confiança. Mais uma falta que vai levar perigo e cartão amarelo pro 15, o Arthur. O Arthur. Falta, como o Marcão falou, falta que pode levar perigo para a meta do Diogo Silva. Por que perigo? Porque tá ali a um passo da linha da grande área. Pela meia direita, falta para a equipe do Confiança, que já tá na frente, tá 1-0 para a equipe do Confiança. O Diogo Silva fica ali ajeitando a barreira. Quem tá na bola? Tá o Dionísio e tá também, se eu não me engano, é o Luiz Otávio. O árbitro vai, conversa com a barreira. Na barreira tem dois jogadores também. É o Ayrton. Ayrton e o Dionísio. Os dois na bola. Partiu o Dionísio, segurou. Tá autorizado. Partiu o Ayrton, bateu pro gol. A bola bate no travessão. O Diogo Silva ficou olhando. Eu achei que a bola tava indo para fora. Mas de jeito nenhum. A bola explodiu no travessão. A zaga da Ponte Preta tira. Põe em lateral para a equipe de Confiança. Que cobrança do Ayrton, Marcos Cruz. Cobrança linda, né? Na verdade, o goleiro da Ponte ficou torcendo para a bola sair, né? Ela bateu no travessão, bateu em cima da linha e voltou para dentro do campo. Tá fácil com Confiança, viu? Tá, só dá confiança na partida. Tá ali agora, o árbitro parou, tempo, parada técnica ali, parada para hidratação. Aracaju, né? Deve estar um calor lá na cidade de Aracaju nesse momento. O árbitro, o senhor Vinícius Gomes, do Amaral, o Mineirinho, né? Ele parou a partida para hidratação. É tempo do Wagner Ferreira fazer uma análise de, por enquanto, 1-0 para a equipe do Confiança, Wagnão. Cara, essa parada técnica aí veio a calhar, hein? Pro Roberto Valentim reunir o povo ali e dar suas instruções. Para a Ponte sair um pouquinho de trás e tá recuando e dando espaço para o time do Confiança armar jogadas. Então, todas as bolas de ataque são do Confiança. Vejam agora essa falta que o Arthur foi obrigado a fazer, perdeu na corrida para o jogador me parece que foi do Valdir Júnior, e fez a falta, quase que sai o segundo gol. Vejam que o goleiro da Ponte, Diogo Silva, ficou olhando, torcendo para que a bola ou fosse fora, né, e acabou batendo no travessão. Ele estava lá do lado esquerdo, e o lado direito, né, por onde buscava o Ayrton na cobrança da falta, estava vazio, a bola entraria tranquilamente, mas aí a sorte teve do lado da Ponte e azar do lado do cobrador. A Ponte fica então apenas perdendo por 1-0. Então, por isso que eu digo, uma parada técnica aí que veio a calhar. Vamos ver se o Alberto Valentim tira um pouco o time de trás, ele está chamando o Confiança para fazer o segundo gol. E só um detalhe, a Ponte está com um uniforme que ajuda muito bem a narração, hein? A numeração no calção. Então, quando o jogador está de frente, você tem a numeração. E ao contrário, veja a Confiança, não tem numeração no calção, você tem que esperar o cara virar de costa para você ver a numeração das costas. E um detalhe, né? Pelo lado do Confiança agora, a numeração raiz, de 1 a 11, do goleiro ao ponto esquerda. Já a Ponte não, continua com aquela de 37, de 18, de 15. Mas é assim mesmo, cada time adota um esquema, né, de numeração fixa, ou então, como está usando Confiança aí, de 1 a 11, aquela numeração raiz. Tá aí, partida reiniciada, a equipe de Confiança bateu o lateral, caiu ali o jogador Ponte Pretano, pediu falta para a equipe, é o Serginho. Foi falta ali no setor defensivo, lado direito. O Marcos Cruz, um detalhezinho, né?
que nós estamos aí comentando, 9 finalizações da equipe do Confiança. Sabe quantas da Ponte Preta, Marcão? Responde aí, ganha 10. Anderson. Zero, Anderson. Zero. Viu? E só para informar você também, você citou aí, a temperatura lá em Aracaju, 29 graus, com sensação térmica de 33 graus. Tá aí explicado então porque o árbitro, né, deu a parada técnica. E a equipe do Confiança tenta sair jogando com o Brenner, chega o Emerson Santos, não conseguiu fazer o domínio, o Paulo Otávio joga a bola para o Ronaldo Camarão, chega Arthur, faz o domínio, recua a bola com o Diogo Silva de pé na direita, dá um chutão lá na frente, tá buscando quem? Tava buscando o Toró, sobe de cabeça o Maicon, coloca lá na frente, agora vai chegando a equipe pontepretana, evita a saída não conseguiu evitar a saída do Simon. Sai ali bravo o zagueirão da Ponte Preta, mas já saiu jogando a equipe de Confiança. Sai ali pelo lado direito, Ronaldo Camarão, o Valdir Júnior, mais atrás com o Fábio. Recupera ali a equipe de Confiança, está jogando com o Dionísio, mais atrás com o Maicon. Recebeu ali no círculo central, está jogando com o Eduardo Moura. A equipe de Confiança está na frente, está legal no placar e vai tocando a bola. Chega a marcação do Lucas Cândido, recupera a posse de bola o Elvis, devolve a bola com o Lucas Cândido, faz o lançamento de bola com o jogador que é o Jean Dias. Vem descendo pelo lado direito, tocando nos pés do Ayrton. Mas a Ponte Preta recupera, vem tentando chegar com o Serginho no campo de ataque, toca com o Elvis, aqui na meia direita, ele toca no ladinho com o Maguinho ameaça fazer o cruzamento, prefere tocar a bola com o jogador que é o Jean Dias, mais atrás ele toca com o Elvis, chega a marcação do Fábio em cima dele, apertou, ele toca com o Lucas Cândido no círculo central, vai tocando com o Simon, a Ponte Preta tenta correr atrás do prejuízo, sai jogando com o Arthur toca na frente, bola com o Jonas Toró, chega a marcação do jogador, o Maicon colocou a bola para fora, lateral para a equipe da Ponte Preta, campo de ataque. Lateral para a Ponte, lá pelo lado canhoto. Já bateu. E parece que já temos iluminação artificial, hein? Está escurecendo rápido em Aracaju. Lá no Nordeste, eu acho... Não, eu ia falar que escurece antes, mas eu acho que escurece antes sim, viu, Wagner? A partida do Floresta e do Confiança também, esses dias que antecedeu alguns dos jogos que nós fizemos, estava bem escuro já nesse horário. Exatamente. E a equipe do Confiança tenta sair jogando, Wanderson de cabeça recua com o Diogo Silva. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E a toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Olha a equipe de Confiança de fora da área, bateu! A bola desviou na zaga da Ponte Preta. Não desviou, não. A bola apenas saiu do lado direito do Diogo Silva. Foi apenas tiro de meta. Eu achei que tinha desviado. Aliás, Wagner Ferreira, se eu não estiver errado, nenhum escanteio na partida por enquanto. Nada. Tem a efetividade do Confiança, que está acertando o alvo, né? O goleiro da Ponte já fez algumas defesas, enquanto que a Ponte não chega nem para provocar a defesa do goleiro, nem para tentar, pelo menos, testar a zaga do Confiança para ganhar algum escanteio. Nada disso aconteceu. Então é isso que está acontecendo. Confiança chega e aproveita, não desperdiça as chances que tem. E mais uma vez o Confiança faz o cruzamento aí, então passa por todo mundo, tira! O Arthur alivia a zaga da Ponte Preta, vai sobrando com o Maicon, mata no peito, põe no chão, sai jogando com o Fábio. Fábio faz o domínio, chega a marcação do Serginho em cima dele, ele toca do lado com o Dionísio. Dionísio faz a finta em cima do Emerson Santos, tem o Ronaldo Camarão lá daquele lado, recebeu, toca com o Fábio. Fábio mais à frente com o Valdir Júnior, vem descendo a equipe do Confiança, faz o cruzamento, a bola vai passar por todo mundo. Jean Dias, de cabeça dá um totozinho, a bola vai saindo em lateral. Kaique Fittipaldi, grande Kaique Fittipaldi, está aqui conosco também, participando da nossa transmissão, time desorganizado. Lucas Cândido apanhando da bola, defesa dormindo, tá difícil, tá dizendo o Kaique. Abração para você, Caicão. A equipe do Confiança tenta sair jogando com o Felipe Clemente, pede, sai jogando a ponte. Emerson Santos faz o lançamento para o Jean Dias, se chegar, chegou antes. O Eduardo Moura evitou a saída, não evitou não. Era o Maicon, chegou no carrinho, a bola saiu, já bateu o Elvis, bate na frente, o Jean Dias, opa. Na realidade, a bola não entrou em jogo, né, o Marcão? A bola voltou ali, porque o Elvis bateu o lateral, a bola nem entrou no jogo. Foi isso mesmo, Anderson. Aí a Bandeira mandou voltar e fazer novamente a cobrança. Deixa eu falar uma coisa, esse jogo aí tá parecendo que a Ponte tá no campo de baixo. E o Confiança está no campo de cima. Vamos ver a hora que virar, para ver se esse negócio acerta para a Ponte.
Antigamente era assim, na rua que eu morava ali no São Bernardo, uma descida, a gente jogava a bola, tinha esse, né? O time de baixo e o time de cima. Foi bem aí atentado essa sua colocação, Marcão. A Ponte Preta tenta sair jogando, a bola toca no Felipe Clemente, saiu a lateral. Lateral para o Maguinho fazer a cobrança. Campo ofensivo, lado direito. Vamos, Ponte Preta, 37 minutos e meio. Tá atrás do placar, a macaquinha que ainda não perdeu nesse Campeonato Brasileiro da Série C. O Maguinho faz a cobrança mais atrás com o Wanderson. O Wanderson vai jogando no círculo central com o Simon. Simon fez o domínio. Tem o Emerson Santos. Ele prefere jogar a bola lá na frente com o Arthur. Arthur faz o domínio. Quem passou para receber agora é o Toró. Toró faz o domínio. Chega a marcação em cima dele. O Michael recua mais atrás com o jogador que é o Emerson Santos. Toca a bola com o Toró. Toró mais à frente com o Jean Dias. Tentou fazer o domínio. Quase escapou. Ele recupera a posse de bola de novo. Faz a finta. Mais atrás com o Lucas Cândido. Mais atrás no círculo central com o Simon. Vai virando para a direita com o Wanderson. Fez o domínio de perna direita. Chega a marcação em cima dele do Brenner, ele toca do lado, bola com o Emerson Santos, devolveu a bola com o Wanderson, enfiada de bola com o Jean Dias, está impedido. Levantou o instrumento de trabalho, a Fernanda Nandrea Antunes, marcou impedimento do Jean Dias, ô Marcos Cruz. Perfeito. Jean Dias adiantado, né? E quando ele recebeu, ela já levantou a bandeira, para não ter dúvida. Rádio Grego, a rádio dos amigos. Não jogue fora o seu eletrodoméstico antigo. A Eletrolar recupera o seu aparelho de estimação, como micro-ondas, aspiradores de pó, liquidificadores, processadores, fritadeiras, enfim, tudo o que você utiliza na sua cozinha. A Eletrolar fica na Rua Álvares Machado, 272, telefone 3231-3299. A equipe do Confiança tenta chegar no campo ofensivo, chega, recupera Serginho, sai jogando com o Maguinho, quase que a voz sumiu agora, hein? Toca mais à frente com o Jean Dias, ele caiu, pediu falta, a bola sobra com o Dionísio. Dionísio toca com o Brenner, faz o toque, o Lucas Cândido chegou, tentou tirar, chega! O Maguinho chegou chegando, a bola sobra com o Serginho, toca do lado com o Elvis. O Wagner Ferreira, Elvis pesado demais, hein? Tá mais pesado do que tava no Campeonato Brasileiro da Série B ano passado. Assim, a silhueta dele não me parece assim, gordo, né? Vamos chamar assim. Aí ele tá sem mobilidade, né? Fica ali numa pequena faixa do gramado, não ajuda nem na frente e nem atrás. Então, você observou bem, parece pesado o Elvis, mas assim, na silhueta não me parece tão fora de forma assim, não. Agora, o Confiança tá um time solto dentro de campo, né? Tá assustando a Ponte Preta. Então, o Vaguinho Dias colocou o time dele em cima da Ponte, explorando alguns pontos falhos. Por exemplo, do lado esquerdo lá com o Arthur, quando tem o Barcelos é um jogador, quando não tem é outro. Então, hoje ele fica mais fixo, o Arthur não consegue descer diante da pressão que ele tem. Esse Valdir Júnior é um bom lateral. Ele jogou no Cruzeiro, jogou em Portugal. Então, tem origem também esse lateral direito do Confiança. Que vem descendo de novo pro campo de ataque. Olha, o Brenner passou, invadiu a grande área, faz o cruzamento, vai fazer o segundo, a equipe do Confiança sobrando, bateu, tira em cima da linha, a bola sobrando com o Dionísio, bateu, Simon! Rapaz do céu, foi por pouco, muito pouco, que a equipe do Confiança, o Maguinho tava embaixo ali da trave, tirou de cabeça, a bola já tava dormindo, quase ali no fundo do gol do goleirão Diogo Silva. A Ponte Preta tenta sair jogando aqui pelo lado direito. Toca a bola com o Jean Dias. Opa, deu uma entrada meio forte. O Brenner, ele recua com o Wanderson. Marcos Cruz, o Maguinho salvou a equipe da Ponte Preta. Salvou, debaixo da linha ali. E como aqui na esquerda a jogada aconteceu fácil, né? Como o jogador chegou na linha de fundo fácil, cruzou para trás. E olha, tá realmente parecendo um filme de terror esse jogo pro time da Ponte. E olha aí, mais uma jogada bizarra da equipe da Ponte Preta, a equipe de Confiança já retoma a posse de bola, bola de novo, aqui no lado canhoto com o Brenner, a marcação em cima dele, do Wanderson, o Brenner leva ali na linha de fundo, parou, faz o cruzamento de perna direita, a bola vai passar, tira Emerson Santos, bateu no peito o Paulo Otávio em cima do Emerson Santos, a bola sobra com o Dionísio, ele gosta de bater de fora da área o Dionísio, hein, toca a bola com o Luiz Otávio, recua com o Fábio no círculo central, vai tocando com o Michael tem o Valdir Júnior do ladinho, já recebeu o número 2 da equipe do Confiança, devolve no círculo central com o Michael tenta fazer o toque do Dionísio, chega na marcação, a equipe Ponte Pretana sai jogando com o Elvis, tenta fazer enfiada de bola pro Toró, deixou nos braços do goleirão Rafael Mariano. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. 42 minutos jogados no primeiro tempo da Arena Batistão, em Aracaju. Está desta maneira.
Confiança 1, Ponte Preta 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. E a equipe do Confiança com domínio de novo no círculo central, bola com o Fábio, tentou chegar o Toró, o Fábio levou melhor, vai jogando com o Valdir Júnior, já joga mais à frente no lado direito com o Ronaldo Camarão, tem a marcação do Arthur em cima dele, tá passando o Valdir Júnior, recebeu, faz o cruzamento, Simon! Veio na orelha da bola, colocou para fora, o primeiro escanteio da partida é para a equipe do Confiança, Wagner Ferreira. É verdade. Primeiro escanteio do jogo para o Confiança no finalzinho do primeiro tempo. Lá vem bola para a área da Ponte. O Confiança tentando o segundo gol. E fazendo justiça, né? Eu falei com o Maguinho, tinha salvado, quem salvou aquele lance que tirou em cima ali foi o Arthur. Fazendo justiça aí com o jogador interpretando. Grande Catita! Legal demais, o Catita tá junto conosco também. Esse canteio para a equipe do Confiança. Quem vai fazer a cobrança é o Ayrton. Perna canhota, tá autorizado, coloca a bola para dentro da grande área, sobe Simon, coloca de cabeça, a bola vai sobrando com o Fábio. Fábio recua um pouquinho mais com o Valdir Júnior. Valdir Júnior toca a bola com o Ayrton lá do lado direito, ele faz o cruzamento para dentro da grande área. E a bola passando pelo Eduardo Moura. A bola saiu, achei que tinha desvio da zaga, mas é apenas tiro de meta para a equipe do Confiança, Marcão. Tiro de meta, Anderson. Olha, que coisa, hein? Que jogo estranho para a Ponte, hein? A Ponte não conseguiu dar pelo menos um chute no gol. Já estamos aí com 44 minutos, né? E o time da Ponte está totalmente desfacelado, viu? Aí, até o cachorro tá bravo, hein? Tá bravo aí o cachorro. Não tá gostando desse futebol da Ponte Preta, não. Toque com o Wanderson mais à frente com o Lucas Cândido no círculo central, recua lá com o Simon. Ultrapassa a linha aqui, vídeo gramado, o zagueirão do Ponte Preta bem pelo lado correto, toca com o Toró. Toró faz o domínio, muito lento aqui da Ponte Preta. Sai jogando com o Elvis. Elvis partiu para receber lá na frente. Quem recebeu foi Toró, toca do ladinho com o Serginho. Ele faz o domínio, faz a inversão pelo lado direito. Encontrou o Jean Dias, é o Maguinho, faz o cruzamento. A bola passa pelo Toró. Vai sobrando ainda com o Arthur. O Arthur lá do lado canhoto. Vem a marcação em cima dele do Ronaldo Camarão. Ele recua. Mais atrás com o Serginho. O Serginho faz o domínio. Vai tocando aqui pro lado direito com o Wanderson. Wanderson fez o domínio. Ele para, olha do lado direito. Já achou o Maguinho. Maguinho tocando com o jogador que é o Lucas Cândido. Devolve a bola com o Maguinho. Maguinho faz o domínio. A equipe do Confiança nesse momento totalmente recuado. Bola com o Lucas Cândido. Vai virando no círculo central com o Simon. O Serginho pediu a bola, deixou. Já subiu a placa de acréscimo aí, o Marcos Cruz. 5 minutos, Anderson. 5 minutinhos, vamos até 50 minutos desse primeiro tempo, já passamos os 45 até chegar com o Emerson Santos. Ele faz o lançamento, tocando o Maguinho de cabeça, tocou para fora. O baixinho Maguinho tentou surpreender o Rafael Mariano, o Marcos Cruz, mas ele tocou a bola saiu à direita, longe do gol, vamos ser bem sinceros, né? A cabeçada do Maguinho. Faltou habilidade, se é que ele tem, né? Tinha que matar a bola e entrar com bola e tudo, né? Ele vai cabecear a bola, cabeceou longe. Tá aí o grande Gilberto Jeremias, boa tarde pessoal da Grigo, valeu Giba, boa transmissão, tem algum cachorro latindo aí, tá dando risada, o Giba, tá bravo, enquanto que a Ponte Preta não melhorar esse futebol, a cachorrada não para de latir, tá certo eles, tá bravo, tem que ficar bravo mesmo, do futebol que a Ponte Preta tá apresentando nesse primeiro tempo, e sai jogando no setor defensivo, bola com o Lucas Cândido, 46 minutos, primeiro tempo, vamos até 50, o Lucas Cândido joga a bola com o Arthur, Arthur tenta fazer o domínio, faz o passe pro Elvis, chega a zaga do Confiança, ele toca a bola lá na frente, e o Arthur agora tentou fazer a cobertura, a bola bateu em cima dele, saiu, é mais um escanteio, Marcos Cruz, nada dá certo para a equipe da Ponte Preta. Horrível, Anderson, horrível. Não tem outra classificação se não é horrível. Tá feio. Tá complicada a situação da Ponte Preta. Escanteio para a equipe do Confiança. Tá indo lá o Dionísio. Ele vai pegar a bola, colocar na marca de escanteio. Vai fazer a cobrança. Geralmente é o Ayrton que tá batendo de perna canhota. Agora quem foi lá para fazer a cobrança é o Dionísio. De perna direita.
O árbitro vai autorizar 47 minutos jogados, autorizado, perna direita, o Dionísio faz a cobrança, subiu de cabeça ali o Eduardo Mauro, tira a zaga da Ponte Preta, o Serginho, a bola sobra ainda com o Brenner, e roubou a posse de bola, vem descendo a equipe da agora o gol de empate, bola com o Jean Dias, tá passando o Maguinho, o Jean Dias recebeu, quem tocou agora o Maguinho pro Jean Dias, vai chegando na linha de fundo, faz o cruzamento para dentro da grande área, subiu o Toró, passa por todo mundo, vai sobrando com o zagueirão Maicon, tranquilamente, sai jogando com o Ronaldo Camarão, devolve a bola com o Maicon, chega a marcação do Serginho fica nervoso porque ninguém fez a pressão ali na saída de bola, sai jogando com o Dionísio recebe, toca do ladinho, o árbitro parou e tá marcando o quê, Marcos Cruz? Falta pra Ponte, é isso? Isso, uma falta ali pra Ponte e o Elvis já tá preparado, né? Segurou a bola e vai chover lá dentro, hein? Na realidade, o Dionísio, ele roubou a bola ali do Elvis com o braço, né? O árbitro em cima da jogada marcou falta para a equipe da Ponte Preta. 48 minutos jogados desse primeiro tempo, tá 1-0 pro Confiança. É falta para Macaquinha. Tá ali o Elvis, vai fazer a cobrança, vai colocar a bola para dentro da área do goleirão Rafael Mariano. Quem sabe a Ponte Preta empata nesse finalzinho de primeiro tempo. Tá ali o Elvis preparado, tá esperando o árbitro autorizar, o árbitro conversa, tá, autorizou o Elvis de perna direita, faz o cruzamento para dentro da grande área, subiu de cabeça o Emerson Santos, mas a bola passou por todo mundo, subiu o Emerson Santos, subiu o Simon, subiu o Ayrton, ficou todo mundo caído, ninguém relou na bola, tiro de meta pro goleirão da equipe do Confiança, Marcos Cruz. É isso, Anderson. Olha, no jogo, o Wagner citou o jogo contra o Figueirense, né? Que é totalmente contrário, né? Com certeza ele já tem uma outra opinião, né? E ainda naquele jogo a Ponte tinha o Elvis para colocar em campo, né? Hoje o Elvis está em campo e provavelmente vai sair nesse intervalo, né? Daqui a pouquinho estamos aí entrando no último minutinho desse primeiro tempo, segundo o árbitro Vinícius Gomes do Amaral. Lateral para a equipe da Ponte Preta, setor defensivo, tá o Maguinho, ele espera ali alguém aparecer, quem encostou para receber foi o Emerson Santos. E quase perdeu a bola pro Dionísio no carrinho. Dá um toque, mas vai sobrando com o Ayrton, lateralzão da equipe do Confiança, recua pro goleirão Rafael Mariano, de perna direita, ali na meia-lua, dá um chutão na frente, tá buscando o Felipe Clemente, se chegar nele, a bola chega primeiro no goleirão Diogo Silva, que faz a defesa. 49 minutos e meio, mas a última subidinha do relógio, a Ponte Preta sai jogando com o Simon, gosta de uma emoção a equipe da Ponte Preta ali no setor defensivo, toca com o Arthur, devolve a bola com o Simon, tem o Emerson Santos mais na frente, o Emerson vem descendo, tá confirmado, né, com esse resultado da Ponte Preta, porque ela vai tocando a bola ali no setor defensivo, a bola agora com o Elvis faz o domínio, a marcação do Fábio em cima dele, já achou o Jean Dias, quando ergue o braço, ponto centro do gramado e põe final de primeiro tempo na Arena Batistão. É a terceira rodada do Brasileiro da Série C. 1 para a equipe do Confiança. 0 para a equipe da Ponte Preta. O Marcão vai confirmar pra gente, Marcão. Mas o gol, a gente, né, vibrou, a televisão mostrou o Luiz Otávio, número 10, né, comemorando. Porém, o Luiz Otávio, ele dá um totozinho na bola e teve alguém que pegou ali e colocou a bola pro fundo. Eu vi, mas como o Luiz Otávio saiu comemorando, a TV ficou mostrando ele, mas eu acho que o gol não foi do Luiz Otávio. Você depois confirma pra gente aí, Marcos Cruz, quem fez o gol da equipe do Confiança. Eu acho que não foi o Luiz Otávio, beleza? Beleza, Anderson. Realmente dá essa impressão, principalmente naquela câmera que mostra de frente o lance. O Luiz Otávio, ele deu um toque na bola, parecia que ela ia fora, inclusive. E aí encontrou a cabeça ali do jogador que, esse sim, tocou pra dentro do gol. Então, vamos confirmar quem é esse jogador aqui. Aí. Wagner Ferreira, antes da gente entrar no intervalo da Grigo, aquela pincelada desse primeiro tempo, bom para a equipe do Confiança. 1-0. Horrível para a equipe da Ponte Preta. É o primeiro tempo para a Ponte esquecer, né? Realmente a Ponte não jogou, não conseguiu jogar. Foi uma surpresa esse time do Confiança, né? Começou o jogo já em cima da Ponte, com 6 minutos, já tinha finalizado 2 vezes contra a meta do goleiro Diogo Silva, que para mim foi fez o papel dele, né? Um dos melhores da Ponte, o Diogo Silva não permitindo nada ao time do Confiança, a não ser aquela cabeçada, e foi realmente indefensável. Nem no canto, no chão, ali perto da trave, realmente não deu para fazer a defesa. Então, o time de Confiança mereceu amplamente a vantagem, não há o que discutir. Time superior à Ponte em todos os aspectos, né? Aspecto físico, aspecto técnico,
jogadores com habilidade, colocando a Ponte, eu não diria na roda, mas vencendo quase todos os duelos no mano a mano, só dava jogador de confiança. Pela direita lá, o Valdir Júnior complicando a vida do Arthur, esse Felipe Clemente ali complicando a miolo de zaga da Ponte, o próprio Dionísio, que finaliza bem de fora da área, esse Brainer Camilo, é o colombiano, trocou a camisa 11, dando um trabalho aqui pro Maguinho na marcação. Então, realmente é um primeiro tempo para a Ponte esquecer. E, infelizmente, terminou o primeiro tempo com 1-0. No intervalo, quem sabe, o Alberto Valentim tem aí a chance de escolher outras peças para melhorar esse time da Ponte. O Marcão até disse que o Elvis está com a camisa 10, mas não entrou em campo. Realmente pegou muito pouco na bola, pouca mobilidade, e não será surpresa nenhuma se ele ficar lá pelos vestiários. Vamos aguardar, então, depois do intervalo, o que a Ponte vai apresentar para o segundo tempo. Anderson. Tá aí, Wagner Ferreira daqui a pouco volta com toda a análise aí mais detalhada ainda, né, desse primeiro tempo. Vitória da equipe do Confiança, 1 para a equipe do Confiança, 0 para a equipe da Ponte Preta. É rapidinho e a gente já volta com o intervalo da Grigo. Estamos apresentando Jornada Esportiva dos Amigos. Onde o esporte e a amizade caminham juntos. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe, são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é o WhatsApp 19 3227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados, com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas, que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição é o Clube Concórdia. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora,
Compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, Consórcios e Seguros. Através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, Consórcios e Seguros. Óticas Ferrari. Encontre o seu estilo na Óticas Ferrari. As melhores marcas em óculos de grau e de sol. Óticas Ferrari, o máximo de precisão em lentes e armações. Não brinque com a sua visão. Faça um exame de vista gratuito na Óticas Ferrari. Agendamento pelo WhatsApp 99808-9991. Óticas Ferrari, 50 anos de tecnologia, qualidade e melhor preço. Óculos de sol, lentes e armações. 2 lojas em Campinas. Na rua José Paulino, 925 e na Princesa do Oeste, 1165. Encontre o seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Varilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na rua José Paulino 925 e na Avenida Princesa do Oeste 1165. Óticas Ferrari, há 50 anos proporcionando tecnologia, qualidade e melhor preço. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Rádio Gringo, a rádio dos amigos. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Wagner Ferreira. Muito bem, meus amigos da Web Rádio Gringo, intervalo de jogo no Batistão, em Aracaju. A Ponte Preta vai perdendo para o Confiança por 1-0, resultado mais do que justo por aquilo que nós vimos nesse primeiro tempo. O Confiança surpreendeu, hein? O técnico Vaguinho Dias, que conhece muito bem a Ponte, colocou o time dele em cima da Ponte, marcando pressão, jogando a Ponte Preta lá para trás. Então a Ponte ficou ali com os 4 zagueiros, mais o Emerson, mais o Lucas Cândido, e deixando o Serginho flutuando ali pelo meio, o Elvis paradão no jogo, e lá na frente, sem mobilidade nenhuma do meio campo, a Ponte realmente não teve jogada ofensiva, nenhum chute a gol, apenas um resvalo de cabeça no finalzinho aí, mas sem direção ao gol, bola pela linha de fundo. O goleiro o Rafael Mariano não fez uma defesa sequer. Então, vejam a superioridade do time do Confiança, que, olha, fez 1-0 e ficou até barato, digamos assim, porque criou um monte de chances, bola no travessão. Esse Felipe Clemente finaliza, que é uma barbaridade, esse Dionísio finaliza de meia distância. E vejam que, para confirmar Anderson e Marcão, vem a informação de que o gol foi marcado pelo Maicon, viu? Maicon, zagueiro central, número 3. Bom jogador também, jogou no Sampaio Corrêa, então já tem experiência de divisões de baixo, né? Série B, Série C. Ele foi o autor, então, do gol que vai dando a vitória até aqui ao Confiança por 1-0. A Ponte praticamente não entrou em campo. Um panorama parecido com o jogo que nós vimos contra o Figueirense. Não chutava gol, não tinha penetração, não tinha efetividade. E só foi empatar o jogo com um lance genial do Elvis, né? Procurando o Serginho, que quase sem ângulo finalizou, fez um golaço, inclusive o Serginho, o empate da Ponte fora de casa contra o Figueirense. Hoje está um pouco pior até, né? Porque a Ponte não finaliza, não conseguiu chegar. Escanteios? Nenhum. Confiança teve 2. E ficou, eu repito, ficou barato esse placar de 1-0. Tá o domínio do Confiança na sua defesa, no seu meio campo, o seu ataque, então envolvendo a Ponte. Pela direita, esse Valdir Júnior, que jogou no Cruzeiro, tem experiência internacional, jogou em Portugal, dando um trabalho danado pro Arthur. Do outro lado, lá na ponta, lá, o tal de Brenner Camilo, um colombiano, dando trabalho aqui pro Maguinho, e que não consegue descer. Se ele desce, fica uma avenida nas costas dele. E o Arthur da mesma forma. Então a Ponte encontrou muita dificuldade. O panorama
se mostra para o segundo tempo da mesma forma, a menos que o técnico Alberto Valentim faça alguma coisa aí. Por exemplo, o Elvis está parado em campo, entrar aí com um jogador de maior mobilidade no meio campo, talvez até o Everton Brito, que hoje foi lançado aí no banco de reservas, e talvez o Dudu no lugar do Emerson, que está amarelado, e vem inclusive comprometendo. Ele fez a falta, levou cartão amarelo, e não ficou só nisso, na cobrança da falta aconteceu o gol de cabeça do Confiança, o gol do Michael. Então, a Confiança está vencendo por 1-0, com esses deslizes aí no meio campo. O Emerson, para mim, eu repito, não será surpresa nenhuma se ficar lá pelos vestiários e a Ponte voltar com o Dudu. E no lugar do Elvis, talvez aí o Everton Brito, soltar um pouco mais esse time da Ponte, porque está muito preso atrás. E vendo que a Viola está em caco, retrai, não tem coragem de sair. E a hora que você olha pela câmera aberta assim, você vê assim aquela zaga da Ponte toda lá atrás, mais o Emerson, mais o Lucas Cândido, e deixando o meio-campo totalmente despovoado, né? Com o Serginho sozinho por ali, não está fazendo uma boa dupla com o Elvis. O Elvis, o Marcão já disse bem, não sei se foi o Anderson que notou, que ele está meio rechonchudo. Eu não estou nem notando a silhueta dele, mas paradão no meio-campo, né? Pouco pega na bola, e quando pega, realmente não é efetivo para colocar um companheiro aí na cara do gol, para tentar pelo menos incomodar a defesa e o goleiro do Confiança. Então, essa foi a panorâmica desse primeiro tempo para ser esquecido pela Ponte, mas é bom lembrar que muitas oportunidades a Ponte se viu nessa situação e conseguiu reverter com uma outra postura no segundo tempo. Então é isso que o torcedor espera, que a Ponte venha com uma posição, se não nominalmente, que venha pelo menos com uma outra postura distribuída no campo, melhor, para incomodar pelo menos a defesa do Confiança. E para mim surpreendeu pelo lado positivo. Para mim o Confiança realmente me surpreendeu, bons jogadores, nível técnico, disposição física. Então o Vaguinho acertando esse time do Confiança, que até agora tem uma vitória e uma derrota no campeonato, a Ponte está numa campanha melhor, mas pelo primeiro tempo não fica muita perspectiva positiva para a Alvinegra na etapa complementar. Então é o que eu digo, espero que o Alberto Valentim tenha mexido nominalmente no time, ou até menos uma posição de uma outra postura para o segundo tempo, para que a Ponte saia dessa enrascada aí e consiga empatar o jogo. Estava vendo os melhores momentos aqui, teve uma cobrança, um chute a gol, e a bola foi tirada quase de cima da linha, e para muita gente essa bola entrou. Mas não temos o VAR, não temos nada, uma câmera na linha do gol, então ficou aí, elas por elas, a Ponte escapou de tomar o segundo gol. Vem aí o segundo tempo e a Ponte com mudanças. Marcão, você já pode informar para nós? Tá ali na beira do gramado o Everton Brito, né? Camisa 29. Vamos confirmar quem saiu. Tá aí. Então, vai ter alteração, né, Wagner? O jogador que eu cantei aqui, né? Everton Brito. Agora, no lugar do Emerson, no lugar do Elvis. Porque outro jogador não está com. Dificilmente ele faria alguma alteração que não fosse um desses dois. Vamos aguardar. Daqui a pouquinho o Marcão vai confirmar pra gente quem saiu para a entrada do número 29, Everton Brito, que está ali na beira do gramado para entrar. A equipe da Ponte Preta já no gramado. A equipe do Confiança ainda não voltou. Agora sim está voltando a equipe do Confiança. E parece que vai ter alteração também, viu, Marcão? Daqui a pouquinho você confirma pra gente quem vai entrar na equipe do Confiança. Se eu não me engano, é o número 15 que tá ali. São vários jogadores ali. Que eles entram, eles fazem ali um trabalhinho de aquecimento ali e voltam ao gramado. É isso mesmo, então não não. É o número 5 que a gente estava vendo ali. Subiu a placa agora, saiu 18, então o Emerson Santos saindo para a entrada do Everton Brito. O Elvis volta com o time para o segundo tempo. Tá aí, Wagner, você acertou. Aliás, estava amarelado também o Emerson Santos, fora o futebol, né? Que não estava legal. Numa dessas, o Alberto Valentim enxergou bem, né? Enxergou mesmo o jogo que a gente. Então fez uma alteração, assim, em princípio, correta. Tirando o Emerson, que é um jogador mais de marcação do que do meio campo para frente, já o Everton Brito é diferente. Jogador do meio campo para frente. Então a Ponte pode ganhar em termos ofensivos, que é o que mais faltou
Faltou tudo para poder termos ofensivos no primeiro tempo, né? Bola rolando. Anderson. Vai começar o segundo tempo. Apita o árbitro. A bola está rolando no Batistão nesse segundo tempo. É Campeonato Brasileiro da Série C e você vai curtir as emoções desse segundo tempo de Confiança 1, Ponte Preta 0. Conosco aqui na nossa Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Comigo, Anderson Grigoleto, a voz da emoção. E com todo o timaço da nossa Rádio Grigo, Wagner Ferreira, Marcos Cruz. Marcos Cruz, você me chamou, pode falar. Para confirmar, Anderson, você estava certo, hein? Você viu o 15 ali se aquecendo na entrada, ali na beira do gramado, é o Wellington. O Wellington está entrando no lugar do camisa 2, Valdir Júnior. Aí então teve alteração também na equipe do Confiança, número 15 entrando para a saída do 2, Valdir Júnior na ponte, saiu o Emerson Santos, entrou o Everton Brito, e a bola tá ali, no setor ofensivo, o Wellington já faz a cobrança de lateral, a equipe do Confiança tenta chegar, tira. O jogador pontepretano, o Arthur, a bola explode em cima do Fábio, saiu, é lateral para a equipe da Ponte no setor defensivo. E aí, Wagner Ferreira, ficou legal a alteração do técnico Alberto Valentim, entrada do Everton Brito, que faz tempo que não entra aí, hein? Não esteve relacionado na última partida, não, né? E hoje foi chamado para o banco e já vai aí para o jogo no segundo tempo. Alteração correta do Alberto Valentim, é o que eu disse, né? E chegou o mesmo jogo que nós aqui, o Emerson pedindo para ser substituído e realmente aconteceu isso. Sai o Emerson, entra o Everton, a Ponte só tem a ganhar isso, com isso do meio campo para frente. Já no time do Confiança, estranha essa alteração, né? Salvo uma contusão, qualquer desconforto aí do Valdir Júnior, que estava bem no jogo, e entra o Wellington. O Wellington ele é zagueiro. Então sai um lateral, entra um zagueiro. Esse Wellington é conhecido, é da base do Santos. Jogou no 15 de Piracicaba. É um bom jogador também. Agora, não precisaria reforçar a defesa, né? O Vaguinho Dias. Então, eu não entendi muito essa alteração lá. Vamos ficar por conta aí de um desconforto qualquer com o titular que vinha sendo o Valdir Júnior. E a Ponte Preta tenta chegar com o Toró. Toró faz o domínio, recua mais atrás com o Serginho, de perna direita. O Serginho faz o lançamento, estava buscando. O Jean Dias estava ligado na jogada. O zagueirão Eduardo Moura sai jogando a equipe do Confiança. Bola com o Dionísio. Dionísio, a marcação do Everton Brito em cima dele. Recuou, bateu para frente. O jogador no Fábio, mas estava marcado impedimento de ataque da equipe do Confiança, né, Marcão? Exatamente. O árbitro deixou seguir o jogo. Deixou seguir o jogo, sai jogando a equipe da Ponte Preta. Bola com o Serginho, lá do lado direito, joga com o Jean Dias. Jean Dias faz o domínio, o Elvis apontou para trás. O Jean Dias tocou. Lá com o Maguinho no campo defensivo. Sai jogando com o Wanderson. Wanderson devolve a bola com o Elvis. Pesadão, Elvis. Recua esquisito pro Maguinho, deu um chutão. Bola para frente. A equipe da Ponte Preta tenta chegar com o Everton Brito. Vem chegando no campo ofensivo a equipe Ponte Pretana. Pelo lado, esses pisca-pisca me deixa numa situação. Bola ali com o jogador Ponte Pretano, bateu de fora da área, bateu para fora. O Jean Dias, ele fez o domínio, jogou para Canhotinha, bateu de fora da área, mas pegou muito embaixo da bola, a bola saiu em tiro de meta para a equipe do Confiança, Marcão. Ele tinha a opção de meter a bola na direita para o Maguinho, que estava aparecendo lá, né? Mas tentou um chute horrível. A bola caiu fora do estádio. Tá, o Cristiano Salvione, grande Salvione, mandou algumas mensagens aqui. Vamos ver aqui, ó, o que ele mandou. O Roberto Santos estava bravo no intervalo, hein? Esse retranqueiro deve ser demitido no vestiário, estava falando o Roberto César Santos. A Ponte está conseguindo, né? Tá dizendo, Grigo, por que o estado chama-se Sergipe? Aí ele explica aqui, na época da nomenclatura dos estados, lá só se chegava de Jeep. Dava para ir de Fusca, não. Tinha que ser de Jeep. Tá aí, ó, o grande Cristiano Salvione. É lateral para a equipe do Confiança lá no setor defensivo. Sai jogando o Ayrton. Ele sai jogando ali com o Dionísio. Dionísio faz um pouquinho, sai jogando um pouquinho mais para frente. Vem descendo a equipe do Confiança. Toca com o Felipe Clemente. Já recupera a posse de bola. Lucas Cândido tentou fazer o toque. Tira a zaga da equipe do Confiança. Wagner Ferreira, Marcão, se vocês virem aí que eu estou um pouquinho atrás, é porque eu estou pelo plano B, viu?
Agora sim volta o plano A, mas que tá difícil de acompanhar pelo plano A. Sai jogando o Lucas Cândido, vai jogando a equipe da Ponte Preta com o Arthur na linha de vídeo gramado. Ele toca na frente com o Everton Brito, chega a marcação do Maicon em cima dele. O Everton Brito, opa! Foi puxado pelo Maicon. O Maicon não tem cartão ainda, mas merece, hein, o Marcos Cruz? Puxou na cara do juizão lá o Everton Brito. Sem dúvida. Aí um cartãozinho cabia bem, né? O Everton Brito fez uma finta muito bacana aí no zagueiro e foi puxado, né? O cartão amarelo cabia bem aí nesse lance, mas olha, falta perigosa pro time da Ponte, hein? Falta para a equipe da Ponte Preta, o Everton Brito aí entrou, tá tentando fazer a correria pelo lado canhotinho, é falta muito próximo da linha da grande área, do lado canhoto de ataque da equipe da Ponte Preta. O Wellington e também o Ronaldo Camarão estão chegando ali na barreira, 2 homens apenas. Elvis para fazer a batida, vai fazer a batida de perna direita, pode bater direto pro gol. Elvis, assim como pode fazer cruzamento, bate direto pro gol, a bola vai entrar. Rafael Mariano! Com muita gente na frente dele, ele deu um toque na bola, a bola saiu, é escanteio. O quê? O quê? O árbitro deu escanteio, bandeira não. Mas como isso? Foi o goleirão que chutou a bola para fora, deu um soco na bola. O Elvis está louco da vida, Marcos Cruz. Ué, não entendo que o Bandeira deu nesse lance aí, não dá para entender, né? Poxa, mas é cada uma que a gente vê, hein? Não tem nem o que falar. Quem tocou na bola foi o goleirão, senão a bola ia entrar. Simplesmente isso, mas tá marcando o quê? O árbitro levantou ali o braço, impedimento? Só pode. Tiro de meta, não, no impedimento em escanteio não existe, né, Anderson? Não, mas não era escanteio, né? Foi a cobrança de falta, né, Marcão? Foi falta, desculpa. Foi a cobrança de falta. Isso, sei lá, né? Precisamos ver melhor esse lance aí, viu? Tá aí. Parabéns demais ao meu plano A aqui, viu? Lá vem descendo a equipe da Ponte Preta, bola com o Lucas Cândido jogando com o jogador Jean Dias com o Elvis. Elvis toca a bola com o Jean Dias, vem descendo a equipe da Ponte Preta pelo lado direito, faz o cruzamento. Chega, Maicon! Coloca a bola em escanteio para a equipe da Ponte Preta. Agora foi escanteio, né, Bandeira? Se não, a bola ia sobrar. Com o Everton Brito, já faz a cobrança, o Elvis colocou de cabeça, Lucas Cândido, coloca a bola para fora, em tiro de meta para a equipe do Confiança, na cobrança do Elvis, foi o Lucas Cândido que subiu de cabeça ali, ô Marcão. Exatamente, Lucas Cândido, hein? De frente, hein? Queria caprichar um pouquinho mais, aí sairia o empate da Ponte. Vamos ver, a Ponte... Tá um pouquinho diferente, hein? Ô, Vagnão, a TV gosta de derrubar, né? O Lucas Cândido cabeceou, ela sai mostrando o Simon. No gol, foi realmente o Michael que colocou a bola pro gol, ela saiu mostrando, inclusive, vários aplicativos aqui, dando gol pro Luiz Otávio, né? Mas foi realmente o Michael que fez o gol. E lá vem descendo a equipe do Confiança, bola na direita com o Wellington, faz o cruzamento para dentro da grande área, vai fazer o gol, a bola passa à direita do Diogo Silva. O Luiz Otávio não pegou direitinho a bola, mas sozinho, o número 10 da equipe do Confiança, praticamente dentro da pequena área, Marcos Cruz. Olha, um grande lançamento na área do camisa 15, esse Félix que entrou agora no segundo tempo, né? E agora seria, sim, o gol do Luiz Otávio, né? Desviou, mas desviou muito, a bola acabou saindo. E tá de novo lá no campo de ataque a equipe do Confiança. Bola com o Dionísio. O Dionísio ele toca mais atrás com o jogador que é Ayrton. Ayrton vem descendo, faz o domínio. A equipe do Confiança trabalhando com o Dionísio. Dionísio joga com o Luiz Otávio, tentou fazer a bola ali. Bola sobra com o Fábio, escapou. Tenta tirar ainda a zaga da Ponte Preta, sobrando com o Ayrton. Invadiu a grande área, bateu pro gol. A bola passa sobre o gol do goleirão da Ponte Preta. O Diogo Silva vai para fora em tiro de meta, Marcos Cruz. A defesa não sabe rebater uma de graça ali na frente, a bola sobrou para esse Wellington aí, que acabou batendo mal na bola, né? Mas de frente pro gol também. A câmera mostrou agora, a transmissão mostrou agora. Coisa de louco aqui, viu? Coisa de louco aqui. Finalização. Finalizações do Confiança, 15. Finalizações da Ponte, 2. E da Ponte, nenhuma pro gol, né? Finalização significa bola chutada a gol, mas não foi pro gol.
Então, vejam só a contagem, né, desde o primeiro tempo, evidentemente. Agora, com relação à câmera, né, no gol do Confiança, a câmera saiu mostrando a vibração do camisa 10, Luiz Otávio. No entanto, foi o Maicon que fez o gol. E agora, da mesma forma, o cabeceio foi do Lucas Cândido e a câmera deu moral para o Simon. Vamos lá, é o que tem para hoje, é Série C. É Série C. É Série C. Aqui, quem tá na bola é o Wanderson. Ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado, vem descendo a equipe da Ponte Preta pelo lado direito. É plano B. Se tá complicado e meio aqui, viu? Bola com o Elvis. Elvis faz o domínio. Dá de 3 dedos. Que enfiada de bola com o Arthur dentro da grande área. Faz o cruzamento. A bola passa por todo mundo. Vai chegando o Maguinho lá do lado direito. Tenta fazer. Opa, caiu. Pediu falta. Tá marcando apenas lateral. É isso, Marcão? É isso, lateral. Olha, nessa jogada do Arthur na esquerda ali, ele podia ter feito um cruzamento com mais qualidade, né? Exatamente. Tá ali, mais um lateral para a equipe da Ponte Preta. Vai ali o Maguinho, vai fazer a cobrança. 10 minutinhos, estamos chegando a 11 minutos desse segundo tempo. Tá 1-0 para a equipe do Confiança. Bola com o Serginho, recua com o Simon no círculo central. O Simon faz o domínio, espera a chegada de alguém. Tem o Serginho, já recebeu novamente o camisa 37 da Ponte. Ele coloca a bola para dentro da grande área. Fábio de cabeça. Deu um peixinho, sai jogando. Agora vem o contra-ataque da equipe do Confiança. Bola ali, deu um recuo esquisito. O jogador Wellington, a bola com o Elvis. Faz a enfiada de bola com o Jean Dias. Passou, vai fazer o gol. A equipe da Ponte Preta passa por todo mundo e a bola sai. Tiro de meta para a equipe do Confiança, Marcos Cruz. É isso aí, Anderson. Tá faltando realmente qualidade para a Ponte, né? Agora ela já tá chegando um pouquinho mais perto ali da área do Confiança, mas até agora não tá mostrando qualidade. E a equipe do Confiança vem descendo. Olha a bola do Ronaldo Camarão pro Felipe Clemente. A equipe dele tocou para dentro da grande área, vai fazer o gol. Tira o Maguinho. Dá um chute na bola, a bola sai. Lateral para a equipe do Confiança, lado direito. Que é laica, porém, eu acho que o Confiança chega com mais perigo, Wagner Ferreira. Não resta a menor dúvida, é um time mais organizado, né? Jogando dentro de casa, tá se sentindo solto dentro do campo. Olha o Confiança de novo na jogada. O Wellington toca a bola com o Felipe Clemente, recua um pouquinho com o Ronaldo Camarão, chega a marcação do Everton Brito, caiu, o Ronaldo Camarão levou melhor, vai fazer o cruzamento de perna direita para dentro da grande área, a bola passa por todo mundo, vai sobrando ainda com o Dionísio, tá passando para receber ali o jogador Ayrton, o Luiz Otávio bateu, a bola passa sobre o gol do Diogo Silva e vai para fora. Tiro de meta, deu uma chapada de perna direita, o número 10 da equipe do Confiança bateu bonito, mas bateu para fora, Marcão. É verdade, esse Luiz Otávio tem qualidade, hein? Ele sabe tocar na bola. Esse toque que ele deu aí foi realmente um toque muito bacana, hein? E a Ponte Preta sai jogando com o jogador aí que é o Jean Silva. O Jean Dias vem buscar a bola aqui no setor defensivo. Joga com o Everton Brito. Ele faz o domínio, vira a bola, tá buscando o jogador que é o Maguinho. Tira. O Ayrton tira de qualquer maneira. E a Ponte Preta tenta sair jogando. Bola ali no setor defensivo. Com o Lucas Cândido. Sai jogando a equipe da Ponte Preta pelo lado canhoto. Vem a marcação do Felipe Clemente. Ele já achou o Serginho. Já pegou, faz o lançamento lá pro lado direito. Bola com o Maguinho. O Maguinho tentou fazer o domínio. É o Elvis. Coloca para dentro da grande área. Não quis saber de brincadeira. O zagueirão Maicon. Ele colocou a bola em escanteio. Segundo escanteio do segundo tempo. Segundo da Ponte Preta. Marcos Cruz. É verdade, hein? Esse Michael, um gigante na zaga do Sergipe, aí do time de Sergipe. Elvis na bola. Vai fazer a cobrança. O Elvis, perna direita, tá autorizado. Coloca a bola para dentro da grande área, bateu no primeiro pau. Desvia, a bola sobra com o jogador que é o Toró. A bola sobrando com o Serginho, bateu de fora da área. Sobra com o Arthur, vai fazer o gol para quem, Arthur? Mas já estava marcado impedimento do ataque da Ponte Preta. Que defesaça do Rafael Mariano. Na volta o Arthur estava impedido, Marcão. Exatamente, Anderson. Que bomba do Serginho, hein? Grande defesa do goleiro. Na volta o Arthur realmente estava impedido. E vai ter alteração na Ponte daqui a pouco. O Marcos Cruz confirma pra gente quem que vai entrar. Aí, alteração na Ponte, são 2 jogadores, hein? Dudu, 21, e o Gustavo,
25,99 para a saída do camisa 25, Lucas Cândido. Vamos confirmar a outra saída aqui. O Jonas Toró, né? Toró, exatamente. Gustavo 25 no lugar do Toró, né? Camisa 99 no lugar do 17 e a saída do 18, do 25, Lucas Cândido, para a entrada do 21, Dudu. Tá aí. As alterações da equipe da Ponte Preta, o Wagner Ferreira. O Alberto Valentim resolve mexer aí em 2 compartimentos, né, no meio-campo e no ataque. A Ponte teve uma ligeira melhora no segundo tempo. Criou uma vergonha na cara, né? Resolveu jogar bola, correu um pouquinho mais. Seu Elvis já deu deu uma impressão aí que está jogando um pouquinho mais avançado, já cobrou 2 escanteios. Então, vejam que é uma outra postura da Ponte. E ele coloca agora o Gustavo 25, né, no lugar do Toró, que pouco realizou no primeiro tempo. Como pouca gente realizou. Mas já que tem que mexer o doce, resolveu tirar o Toró e colocou o Gustavo 25. Não vi esse Gustavo 25 jogar ainda. Não sei até que ponto será frutífera essa alteração feita no ataque da Ponte. Agora, com relação ao Lucas Cândido, ele coloca o Dudu, que já mostrou alguma qualidade, principalmente, lembra-se daquele jogo lá em Bauru, contra o Noroeste, quando estava passando um sufoco, ele foi lá e empatou de cabeça. Quem sabe temos aí a repetição do filme, né, Alberto? Ô, Anderson. Tá aí. Quem sabe a repetição, né, do filme. Assim o torcedor da Ponte espera, que tá vendo essa equipe de Confiança. Bola lá no campo de ataque, já recupera a posse de bola o Serginho, tenta sair no contra-ataque a equipe Ponte Pretana, o Serginho vem descendo, espera, chega a marcação do Fábio em cima dele, ele faz o break, vai levando, espera, ninguém chega para ele recua lá atrás com o Simon. Simon sai jogando no setor defensivo, tá abrindo para receber o Wanderson, já recebeu o número 34, o Wanderson já encostou ali também o jogador Ponte Pretano, que é o Dudu, devolve a bola com o Wanderson, devolve a bola com o Dudu, a equipe da Ponte Preta vem chegando lá pelo lado direito, bola enfiada pro Jean Dias, vem descendo a equipe da Ponte Preta, vou falar para você, tá uma maravilha, viu, Wagner Ferreira? Agora eu vou pro plano B, bateu, fez o cruzamento pra dentro da grande área, bateu e entrou! Alegria, alegria, galera do Cruzamento lá do lado direito, o Jean Dias cruzou, a bola passou por toda a zaga do Confiança e sobrou. Solta no pé direito do número 10, Elvis, que colocou ela pro fundo do gol. O goleirão Rafael Mariano não pôde fazer nada, a não ser buscar ela no fundo do gol. Empata a equipe da Ponte Preta. Elvis, camisa número 10, quando eram jogados 17 minutos desse segundo tempo. 1 para o Confiança, 1 para a equipe da Ponte Preta. Torcedor Ponte Pretano, pode pular, pode vibrar, pode cantar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor Ponte Pretano. Elvis, ele, camisa número 10, Marcos Cruz, empata o jogo da Macaca. Grande jogada, hein? Pareceu para mim ali que o Dudu que deu o toque ali na esquerda para a entrada do Jean Dias, que levou para a linha de fundo e cruzou para trás. O time não tem centroavante, então quem decide para a ponte? Tem que ser ele, o Elvis. Golaço. Golaço, empata a equipe da Ponte Preta, que sai jogando no setor defensivo. Daqui a pouquinho o Wagner Ferreira fala desse gol de empate. Ele que disse que a Ponte Preta acordou, né? Acordou. Olha o Dudu aí no círculo central. Toca a bola com o Elvis. Toca de 3 dedos para dentro da grande área. Tava buscando o Everton Brito. Chega Maicon. Tirou, mas já recuperou a posse de bola. Olha o Gustavo 25. Bateu pro gol. A bola passa. À esquerda do goleirão Rafael Mariano e vai para fora em tiro de meta para o Confiança. Wagner Ferreira. Para o Ponte Preta.
É o resultado de uma outra postura no segundo tempo, né? Não só nominalmente, como também em atitude. Vejam que a Ponte começou dando preocupação na defesa do Confiança. Começou a jogar pelas beiradas do campo. O gol saiu, como disse aqui o Marcão, a Ponte não tem um pivô, não tem um centroavante, mas como a bola foi lançada lá para a direita e o cruzamento do Jean Dias passou por todo mundo, nem a da zaga cortou, nem outros jogadores da Ponte aproveitaram. Então o Elvis, que vinha ali da entrada da grande área, acabou finalizando no cantinho e empatando o jogo para a Ponte. Não é surpresa nenhuma pelo que a Ponte vem apresentando nesse comecinho de segundo tempo. Comecinho, modo de dizer, já estamos com 20 para 21 minutos da etapa complementar. Oi, o tal de 25 é grandão, hein? Olha a equipe da Ponte Preta, bola com o Dudu, fez o cruzamento dentro da grande área, Gustavo 25 bateu inacreditável! Gustavo 25! O Dudu deixou você na cara do gol! Dentro da pequena área, esse tamanhão tudo, ele subiu, testou, a bola foi sobre o gol do Rafael Mariano, perde uma grande chance de virar o jogo a equipe da Ponte Preta, Marcos Cruz. É verdade, Anderson, que cruzamento do Dudu na cabeça do Gustavo 25, ele ali dentro da pequena área, ele conseguiu cabecear por cima, não deu para entender, viu? Mas olha, o time do Confiança está assustado agora, hein? Vai ter aí 2 alterações. 2 alterações, eu estou vendo que o Dionísio e o Felipe Clemente estão saindo para a entrada do 17 e o 19. Quem é o 17? O 17 é o Giovani e o 19 é o Vitinho. 19, Vitinho. Então confirma pra gente quem saiu, quem entrou, Marcão. Saiu o 9, Felipe Clemente, para a entrada do 19, Vitinho. E saiu o 8, Dionísio, para a entrada do 17, Giovani. Tá aí, mais 2 alterações do técnico Vaguinho Dias na partida. Wagner Ferreira, só um momentinho que a Ponte vem de novo. Bola com o Dudu. Ele toca a bola com o Arthur aqui do lado canhoto. Chega o Wellington na marcação. Leva melhor o lateral. Sai jogando. Opa. Agora o Everton Brito fez a carga, deixou um bracinho ali em cima do Wellington. Falta para a equipe do Confiança. Wagner Ferreira, mais 2 alterações do técnico Vaguinho Dias. Vai pintar um cartão amarelo aí, vamos registrar? Talvez para alguém no banco. O Roberto Valentim, né? Eu acho que foi o Roberto Valentim. É verdade. Ele reclamou dessa falta aí que ele deu do Everton Brito, ele reclamou que foi ao contrário. Mas eu não entendi assim, eu entendi que realmente a falta foi do Everton Brito. E cartão amarelo pro Valentim, né? Esse time do Confiança, o Anderson, o Vaguinho resolve reforçar o ataque do time dele, do Confiança, né? Porque esse Dionísio é um jogador de meio campo, muito embora estivesse chegando, aproximando-se da área e finalizando de meia distância, ele resolveu tirar o Dionísio e colocou um atacante, que é o Giovani. Giovani é da base do São Paulo, jogou no Mirassol, bom jogador também, esse Giovani, camisa 17, olho nele, hein? E também trocou o centroavante, né? O Felipe Clemente, que fez um bom primeiro tempo, talvez tenha cansado, e coloca o Vitinho, esse camisa 19 aí, que jogou no Avaí, no Ercílio Luz, fez sucesso lá em Santa Catarina. Portanto, essas 2 alterações aí que o Vaguinho Dias faz, tentando recolocar o time do Confiança de novo em cima da Ponte, porque a Ponte agora, me parece, está com maior controle de bola, maior posse de bola nesse segundo tempo. Empatou o jogo e não está morta não, pode ameaçar e tentar o segundo gol. Lateral para a equipe da Ponte Preta lá no canhoto, já setor ofensivo, vai caminhando para fazer a cobrança com toda a calma o Arthur. Ele pega na bola, vai fazer a cobrança, recua mais atrás com o Simon. Simon vai virando com o Wanderson do setor defensivo lá pro lado direito. Ele faz o domínio, tem a marcação do jogador Vitinho em cima dele, devolve a bola com o Simon. Chega a marcação agora do Ronaldo Camarão, mais atrás ainda com o goleirão, o Diogo Silva. O Diogo Silva sai jogando bola com o Dudu. Dudu entrou bem no jogo, hein?
Dudu entrou bem no jogo hoje. Toca a bola com o Serginho espera a passada do Wanderson, ele segura, vai, joga lá da direita para canhota com o Simon. Simon toca do ladinho com o Elvis, vem receber a bola aqui no setor defensivo, o Elvis toca na frente, bola com o Everton Brito, chega a marcação em cima dele do Wellington, o Everton Brito levou melhor, devolve a bola com o Elvis, que toquinho pro Arthur, vai chegar na linha de fundo lá do canhoto, fez o cruzamento, tava nos pés do jogador ali, o Eduardo Moura que dá um chutão na frente, mas encontrou ali no círculo central os pés do Simon. Simon sai jogando com o Dudu. Dudu faz a finta em cima do jogador ali, o Giovani. Toca do ladinho com o Elvis. Elvis faz o domínio, fecha ali a porta pro Elvis. O Elvis leva melhor ainda. Vai virando lá para a direita com o jogador que é o Wanderson. Joga mais na frente com o jogador que é o Maguinho. O Maguinho recebeu, ameaçou tocar na frente com o Jean Dias. Recolhe, toca mais atrás com o Wanderson. O Wanderson já encostou o Serginho, já recebeu o Serginho. Serginho melhorou também o segundo tempo. Joga com o Simon. Simon para, faz o domínio. Chega a marcação em cima dele do Ronaldo Camarão. Toca a bola com o Dudu. Faz o lançamento na frente. Estava buscando o Everton Brito. Subiu a zaga, mas ele marcou a falta. Do Everton Brito em cima do número 15, o Wellington, Marcão. É isso aí. A Ponte, olha, está realmente começando a incomodar essa zaga do Confiança, hein? Que sai jogando a equipe do Confiança no campo defensivo, bola com o Fábio, Fábio vai carregando no círculo central, joga mais à frente com o Ronaldo Camarão, deu um toquinho na bola, o Dudu, a bola sobra com o Wellington, ele achou o jogador ali, o Fábio na frente, toca a bola com o Giovani, ele faz a finta, o Wanderson, opa! Deu uma entrada, caiu, o árbitro em cima da jogada, manda continuar. Não foi absolutamente nada, segundo o árbitro, o Vinícius Gomes do Amaral. Melhor para a Ponte, que sai jogando com o Diogo Silva, ele faz o lançamento para o Gustavo 25, é o 25. É o sobrenome dele, viu? 25 não é apelido, não. O Elvis achou o Serginho, vem descendo a equipe da Ponte Preta, toca com o Jean Dias faz o break ali, toca com o Dudu. Dudu devolve a bola com o Serginho, joga do lado direito com o Maguinho. O Maguinho vai fazendo cruzamento para dentro da grande área, ameaçou levar para linha de fundo, faz o break, recua um pouquinho, vem a marcação do jogador ali, o Ayrton, em cima do Maguinho. O Ayrton deu toque na bola, a bola saiu, lateral para a equipe da Ponte Preta. Lado direito, campo ofensivo. A TV agora está mostrando o lance ainda lá de trás, né? Está mostrando lá de trás. E agora, eu não sei se já bateu, não bateu lateral ainda. Tá ali o Maguinho para fazer a cobrança de lateral. Mostra, o diretor ali tem uns lances que eu vou falar. Olha o Gustavo 25, tenta fazer o papel de pivô. Chega o Wellington. Dá um chutão, alivia a zaga do Confiança, mas a bola sobra com o Simon, no círculo central, ele faz o domínio, vai virando lá para a direita com o Wanderson. O Wanderson já fez o domínio, tem o Maguinho já recebeu, vem descendo a equipe da Ponte Preta pelo lado direito, de pé na direita, ele coloca para dentro da grande área, tá buscando o Gustavo 25, sai o goleirão. Rafael Mariano faz a defesa e sai jogando a equipe do Confiança, para a Ponte, também para o Confiança, em toque de bola com o Giovani já achou o jogador ali que é o Vitinho devolve a bola com o Giovani, a equipe do Confiança trabalhando, faz a finta, faz o recuo, a marcação do Simon, ele achou o Ayrton pelo lado canhoto, entrou dentro da grande área, recua a bola com o Giovani, bateu de fora na área, explode na zaga da Ponte Preta, e agora, olha aí, não deixou sair o Everton Brito, toca a bola com o Elvis, a equipe da Ponte Preta vem chegando, tocando a bola com o Gustavo 25, tenta fazer o domínio, chega o Wellington, dá um totozinho na bola, sai jogando a equipe do Confiança, pelo lado defensivo com o jogador ali que é o Giovani, vai virando com o Ronaldo Camarão, lado direito, já campo de ataque, ele recua, toca com o jogador que é o Giovani faz o domínio de perna canhota, tentou fazer o toque de bola no carrinho, tava ligado o Serginho, mas já recuperou a posse de bola de novo a equipe do Confiança, vem descendo no campo de ataque, cruzamento para dentro da grande área, Simon de perna direita, alivia para a Ponte Preta, colocou a bola em lateral para a equipe do Confiança, já bateu, bola com o Ayrton, vem receber ali o jogador que é o Wellington para, olha, não tem ninguém para tocar, era o Luiz Gustavo, recua a bola com o Ayrton mais à frente, vem descendo a equipe do Confiança, bola com o Vitinho, levou na linha de fundo, tira Wanderson, mas a bola sobra ainda com o Ayrton, vai levantar de perna canhota para dentro da grande área, tira de cabeça, o Arthur, agora o árbitro fez ali uma manobra para não relar na bola e sai jogando a equipe da Ponte Preta, bola com o Elvis, se ganhar é lance perigoso, se estica todo o Luiz Gustavo, mas se esticou tanto que pegou o braço dele, vai amarelar para ele, né, o Marcão? Exatamente, né? Era um contra-ataque da Ponte aí, podia levar algum perigo, né? Cartão amarelo pro Luiz Otávio. A substituição amarelo aí na equipe
A equipe da Ponte está saindo o Jean Dias para a entrada do 55, Léo Oliveira. Léo. Jean Dias. E tá saindo também o Maguinho, é isso? Maguinho também está saindo. 2 Maguinhos saem para a entrada do 28, Pacheco. Pacheco. Então vamos lá. Pacheco. Pacheco entrou. E entrou Pacheco, 55. 20. Léo Oliveira. 55, Léo Oliveira. Saiu então, o Maguinho 2. Isso. Para a entrada do Pacheco, Maguinho 28. Saiu, Pacheco, 28. E também saiu o Jean Dias 4 para a entrada do Léo Oliveira, camisa 55. Isso. Daqui a pouquinho o Wagner Ferreira fala o que ele achou dessas alterações aí, meio que fechando a casinha. Eu entendo assim. Ou não, Wagner Ferreira? Pode falar que a bola está no setor defensivo do Confiança. Bem, ele tem duas escolhas aí, né? Ele tira o Maguinho, entendendo que a Ponte pode ter melhor performance ali pelo lado direito, com o Pacheco entrando descansado. Ele entende que por ali a Ponte pode encontrar o caminho do segundo gol. Mas, por outro lado, ele tira o Jean Dias, que era uma válvula de preocupação para a defesa do Confiança. E jogador hábil, né, que pode em qualquer momento botar um jogador na cara do gol, como fez no gol do Elvis. Foi ele que fez o cruzamento, a bola passou por todo mundo e o Elvis fez o gol. Então não sei por que tirou o Jean Dias e coloca o Léo Oliveira, que não é um jogador atacante, é um jogador meio campo. Então, né, o famoso índio, né, todos conhecem aí o período de índio do Léo Oliveira. Então vamos ver se a escolha do Alberto Valentim vai ter sucesso. De uma maneira, colocando o Pacheco para jogar ali pela direita e tirou um atacante para colocar um jogador de meio campo. É o tal negócio, como você disse, né? Será que ele quer reforçar o meio campo ali para não tomar o segundo gol? Pode até ser. Tá aí, ó. O Léo Oliveira, a primeira bola, fez a falta. Falta para a equipe do Confiança. Na meia direita, tá ali o Ayrton. Vai colocar a bola para dentro da grande área da Ponte Preta, tá autorizado, tocou de calcanhar, Luiz Otávio, a bola sobrando, bateu pro gol, bateu para fora. O Ronaldo Camarão pegou o rebote, colocou de perna canhota, mas a bola saiu. Tem tiro de meta para a Ponte, do Simon ficou sentindo, né, Marcão? Simon, acho que ele deu a impressão que ele caiu ali de costa, né? Ele tá mexendo, levou um toque na cabeça ali, mas tá de pé, tá tranquilo. Tá tudo legal. Rádio Grego, a rádio dos amigos. Não jogue fora o seu eletrodoméstico antigo. A Eletrolar recupera o seu aparelho de estimação, como micro-ondas, aspiradores de pó, liquidificadores, processadores, fritadeiras, enfim, tudo o que você utiliza na sua cozinha. A Eletrolar fica na Rua Alves Machado, 272, telefone 3231-3299. Tem alteração na equipe do Confiança. Saindo o camisa 20. Entra o camisa 20, Fabrício Pereira, para a saída do 3, Michael. Isso mesmo, Fabrício Pereira. A televisão já colocou ali o número errado, né? Entrou o Fabrício Pereira, número 20, para a saída do número 7, 3, Ronaldo Michael. Camarão. Isso, exatamente, desculpe. Ronaldo Camarão. Isso, né? Isso. Isso daí. Quarta alteração do técnico Vaguinho Dias. A TV já queria derrubar nós já. Colocou o Valdir Júnior que entrou. O Valdir Júnior tá desde o início da partida, tava, né? Já saiu. Foi a primeira alteração do técnico Vaguinho Dias. Lá vem descendo a equipe do Confiança, tentou fazer o toque, o Dudu recupera a posse de bola, vem descendo a equipe da Ponte Preta com o Elvis no círculo central, ameaçou fazer o lançamento, faz o rodopio, que enfiava de bola com o jogador da Ponte Preta, que é o Jean Dias, ele faz o cruzamento para dentro da grande área, tá o Gustavo 25, subiu, sobe também o Maicon. Dá um totozinho, ele mesmo complementa, não deixa a bola sair, sai jogando lá direito, entregou nos pés do Léo Oliveira. Léo Oliveira vai jogando, toca a bola com o Elvis. Tem espaço, Elvis, tem espaço, passou ali o Dudu, ele prefere tocar a bola com o jogador que é o Maguinho. Maguinho faz o domínio, chegou a marcação em cima dele, o Vitinho, ele recua com o Simon, sai jogando com o Léo Oliveira, que toque de bola ali com o Dudu, tentou de calcanhar, chega Luiz Otávio, coloca a bola para fora, é lateral para a equipe da Ponte Preta lá do canhoto. Vem o Léo Oliveira, o Arthur fala, deixa comigo, pode deixar comigo. Não, o Léo Oliveira não deixou não. Toca na frente, que finta do Everton Brito. Vem descendo o Dudu, invadiu a grande área, bateu pro gol, espalma, sobra com o Gustavo, 25, tira Fábio, a bola subiu, saiu o goleirão Rafael Mariano.
Que jogada bonita da equipe da Ponte Preta. O campo ofensivo. O Everton Brito, o Dudu trabalharam bem, Marcão. O Everton Brito entrou muito bem, assim como o Dudu também entrou muito bem, né? O Dudu encheu o pé, o goleiro no rebote, e o Gustavo 25 aí, ele ficou meio ali na indecisão, né? E o goleiro saiu fácil para pegar essa bola do alto, hein? Tá aí, tá tudo igual. Ponte Preta e Confiança, Confiança e Ponte Preta, Rádio Gringo, a rádio dos amigos. E a toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. E a Ponte Preta tá ali no setor defensivo, vai sair jogando uma falta ali. Quase na linha que divide o gramado, já bateu o Léo Oliveira lá atrás com o Simon. Simon faz o domínio de perna direita, já vai virando lá pro lado direito com o Wanderson. Wanderson faz o domínio, chega a marcação em cima dele do jogador o Vitinho, ele devolve a bola com o Simon. Tem o Arthur do ladinho, do lado canhoto, ele prefere de perna canhota fazer o lançamento lá na frente. Tava buscando o Elvis, sobe de cabeça o Maicon. Ah, sai, que isso, Wellington. Que jogada em cima, deu um chapeuzinho em cima do Serginho, sai jogando com o número 20, que é o... que entrou agora, o número 20 é o Fabrício Pereira. Tentou fazer a jogada mais na frente, o Simon sai jogando na tranquilidade, sai jogando com o Serginho pelo lado, aí outro ultrapassa a linha que divide o gramado, a Ponte Preta, ele faz o break em cima do Giovani, toca do lado com o Dudu, mais do ladinho ainda, do lado do canhoto com o Everton Brito, enfiou a bola pro Dudu, invadiu a grande área, saiu o goleirão, ele tentou fazer o toque, o goleiro Rafael, ligado na jogada, não deixou o Dudu fazer o cruzamento, colocou a bola em escanteio para a equipe da Ponte Preta, Marcos Cruz, mais uma bela jogada, o Dudu estava de novo na jogada. É verdade, hein, Anderson? Olha, nesse momento do jogo, eu já posso dizer que o goleiro do Confiança é o melhor em campo, hein? Tá pegando tudo agora, hein? É escanteio para a equipe da Macaca bater pelo lado canhoto, campo ofensivo. Tá na bola o Elvis. Vai bater de pé na direita. Vai vir bola na área do goleirão, o Rafael Mariano. Agora o árbitro vai todo lá. Tá vendo que a bola tá em cima da linha, mas ele foi checar lá. Em loco ali, praticamente com o olho em cima da bola. Agora sim, vai se caminhando para dentro da grande área, tá autorizado, o Elvis de pé na direita, faz o cruzamento do primeiro pau, subiu o Everton Brito, tenta chegar, tira a zaga da equipe do Confiança, alivia de vez, a bola vai sobrando com o Arthur. Arthur ameaçou fazer o cruzamento de perna canhota, recua no círculo central com o Simon. Abriu para receber o Wanderson, ele prefere atrás com o goleirão Diogo Silva. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos e falam para você o tempo e placar de jogo. 37 minutos, segundo tempo. Arena Batistão, o placar está assim. Confiança. Ponte Preta. Também Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. Lá vem essa da equipe da Ponte Preta, vai bater inacreditável! A bola não entra! A bola bateu na trave, o goleirão já estava batido! Saiu, alivia a zaga, a bola sai em escanteio da equipe da Ponte Preta. Que jogada maluca! Quase um alto gol. O Gustavo tentou fazer o domínio, mas quem chegou na bola ali foi o jogador do Confiança. Quase que ele mata o goleirão Rafael Mariano, Marcos Cruz. Anderson, deu a impressão que foi o goleiro que fez a defesa, né? Não foi bola na trave, não. Ele realmente foi o que você cantou. Seria um alto gol aí. Faz sentido. E não foi escanteio, não. Foi lateral. É isso, né, Wagner? Exatamente. A Ponte continua com 2 escanteios contra 1 do Confiança no segundo tempo. Tá, e Wagner Ferreira, a Ponte está aqui no setor defensivo, 38 minutinhos, melhorou muito a Ponte no segundo tempo, ou melhor, a Ponte entrou no jogo no segundo tempo, né? Eu diria que temos um jogo de futebol com 2 tempos distintos, né? Primeiro tempo, domínio do Confiança, segundo tempo, domínio da Ponte. Apareceu agora os números aí na transmissão, posse de bola total da Ponte, 55% de posse de bola. Eu diria que as alterações feitas pelo Alberto Valentim surtiram aí relativamente o efeito desejado, né? A Ponte conseguiu o empate, enquanto que o Vaguinho mexeu no time do Confiança e piorou. Qual é a chance que o Confiança teve nesse segundo tempo de fazer o segundo gol, de assustar a Ponte? Então a Ponte está tranquila no setor defensivo, melhorou o meio-campo, melhorou o ataque com as alterações feitas e, portanto, não será surpresa nenhuma se acontecer o segundo gol da Ponte.
E tenta chegar mais uma vez, o Arthur para o lateral, o Gustavo 25 tentou colocar a bola para o centro da área, não tinha ninguém, tira a zaga do Confiança, mas tenta chegar a equipe da Ponte Preta, chega ali, o jogador que é o Fabrício Pereira, toca na frente, bola com o Vitinho, chega a marcação do Wanderson, a bola saiu, é lateral para a equipe do Confiança, tá anotando o árbitro da partida. Rádio Grego, a rádio dos amigos. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 1999-698-4579. 99698-4579. Já recupera a posse de bola, não. Tá caído o jogador do Confiança. Falta para a equipe do Confiança ali. Pelo lado canhoto, meia esquerda. O Fábio, capitão da equipe, tá lá e fazer a cobrança. Estamos chegando a 40 minutinhos desse segundo tempo. 1 para o Confiança, 1 para a Ponte. Wagner Ferreira, a Ponte empatou a primeira partida fora de casa com o Figueirense, está empatando outra fora de casa. Se continuar assim, empata fora, ganha dentro, tá bom demais, né? A campanha de classificado, né? Realmente essa é a receita, né, para a classificação. Não perder fora de casa e ganhar dentro de casa fazendo a lição. Então, a Ponte já fez, ganhou do Retrô. A verdade, a Ponte não jogou bem contra o Figueirense, não jogou bem contra o Retrô, mas fez a pontuação, né? Pontuou fora e pontuou dentro de casa. Agora está empatando fora e joga agora no próximo final de semana, joga contra o Anápolis. E dentro de casa, se tudo correr assim, a Ponte está no caminho certo para a classificação entre os 8 para a próxima fase da Série C. E a equipe do Confiança, tem jogador do Confiança caído nesse momento, pediu atendimento, o árbitro vai lá, conversa com ele. A equipe do Confiança, com esse empate, né, ele vai quebrando aí um tabu, porque nunca sequer empatar a equipe do Confiança conseguiu com a equipe Ponte Pretana. E nesse momento, aos 41 minutos do segundo tempo, vai conseguindo o primeiro empate na história entre confronto de Confiança e Ponte Preta, correto, Wagner? Exatamente, a Ponte tem uma supremacia incrível, né, diante do Confiança aí de Aracaju. E com esse empate, vai, né, perdendo aí, quase que o jogo não terminou ainda, né, Anderson? Pode acontecer a manutenção do tabu, mas por enquanto é isso que você falou realmente. Rádio Grego, a rádio dos amigos. Entre em contato com a Prado Corretora Consórcios e Seguros pelo WhatsApp 997948665. Entenda a sua carta de consórcio hoje mesmo. Tá ali, sendo atendido no campo, o jogador da equipe do Confiança, Marcos Cruz. Tá tudo certinho, por enquanto, 42 minutinhos, 1-1. A Ponte Preta já mexeu, já fez as alterações. E a equipe do Confiança, ela fez 4, porém parou 3 vezes. Ou tô errado? É isso mesmo, Anderson. Agora, esse restante de jogo aí, é o que o Wagner disse, né? Tudo pode acontecer ainda aí, né? Pode ser mantido o tabu, também como pode o Confiança chegar. Porque o Confiança, ele no segundo tempo, ele realmente foi diferente do primeiro, mas quando chega, ele chega com perigo, né? Tá aí, a Ponte Preta tentou chegar mais uma vez, a bola partida reiniciada, o Dudu fez o lançamento para o Serginho, mas muito forte saiu, é tiro de meta para o goleirão Rafael Mariano fazer a cobrança. E o público, pelo menos assim, um público pequeno, viu, na Arena Batistão para assistir. E o Salvione, ele viu bem, né, o campo da equipe, o Arena Batistão, ela é metade do campo azul, metade do campo vermelha, né, um grená ali. E a torcida do Confiança fica na parte azul, vamos dizer assim, né? Poucas pessoas na parte vermelha. E vem descendo a equipe do Confiança, setor defensivo, bola com o Eriton, lado direito, ultrapassa a linha de vídeo gramado, marcação do Everton Brito em cima dele, ele tentou fazer o toque na frente, com o Brenner, sumido o Brenner nesse segundo tempo, hein? Rapaz do céu, olha aí, agora fazia tempo que eu não falava o nome dele. A Ponte Preta toma a posse de bola, bola com o Everton Brito, ele para, faz o domínio, tentou tocar a bola com o Dudu, tocou muito mal. Entrega nos pés do Fabrício Pereira, que toca na frente, bola com o Vitinho, opa, pediu falta, o Wanderson levou o melhor, sai jogando a Ponte Preta, bola com o Léo Oliveira, no círculo central, a equipe da Ponte Preta vai trabalhando, ultrapassa a linha de vídeo gramado, joga com o Serginho, faz o domínio, faz o toque lá na frente, com o Léo Oliveira, vai chegar, vai fazer o cruzamento, ele faz o cruzamento agora, achou o Elvis, fora da grande área, ele puxa na meia-lua, bateu de perna direita, bateu e entrou!
Alegria, alegria, galera do Flu, é Flu, é Flu. Da Ponte! É dele de novo! Elvis, camisa número 10, ele recebeu lá da direita, fora da área, ele puxou ali próximo da meia-lua, de pé na direita, bateu rasteiro no canto canhoto do goleirão Rafael Mariano, que não pôde fazer nada, a não ser buscar ela no fundo do gol. O virou na Arena Batistão, quando eram jogados 44 minutos. Elvis vai mantendo a saga de não perder, de nem empatar contra a equipe do Confiança. Eu não sei, eu apenas comentei agora há pouco que o Confiança estava conseguindo um resultado inédito. Mas não deu certo, não. 2 para a Ponte Preta, 1 para o Confiança. Torcedor Ponte Pretano, pode vibrar, pode cantar, pode pular, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor Ponte Pretano. Marcos Cruz, mais uma vez ele, Elvis. Tinha que ser ele, né, Anderson? Que uma jogada, uma esticada lá para o Léo Oliveira na linha de fundo, ele cruzou para trás, a bola achou o Elvis dominou, fintou o zagueiro, e o Elvis, ele já fazia muito tempo que eu não vi o Elvis chutar uma bola na direção do gol, como ele fez hoje, né? Ele marcou o primeiro gol e agora marcou o segundo, e parece que ele não tinha essa confiança de chutar. Hoje, você vê, jogou contra o Confiança e teve a confiança de chutar de fora da área, o Elvis. O Elvis é o grande jogador da Ponte. E o Serginho agora tentou bater de chapa, a bola saiu, é tiro de meta. Já subiu os acréscimos aí, Marcos? Já subiu, serão 7 minutos. 7 minutinhos, estamos chegando a 47, vamos até 52, a equipe do Confiança tenta sair jogando, toca a bola com o Brenner pelo lado direito, o Brenner faz a finta, tenta sair jogando, esticou todo ali, o Arthur caiu, sentiu câimbra ali, o Arthur tá caído, o árbitro manda continuar, não tá nem aí pro número 15 da Ponte Preta que tá caído, bola com o Luiz Otávio, joga na frente, olha aí, chegou Giovani, e agora chegou o Dudu, deu uma bronca ali no quarto árbitro que queria que parasse. Agora o Dudu mesmo vai lá, pega a perna do Arthur. Wagner Ferreira, como eu disse, eu não sequei, mas eu falei que o Confiança estava conseguindo o resultado e você foi brilhante em falar, o jogo não acabou ainda. Virou, a Ponte Preta tá mantendo a sina de vencer a equipe do Confiança. Tem tempo ainda. É o tal negócio, tem que respeitar o grande da Série C, né? Péssimo primeiro tempo. Chegamos a pedir a alteração, a substituição do Elvis. No entanto, o segundo tempo quase que perfeito da Ponte, não permitiu nada ao Confiança, posse de bola, escanteios. Fez 2 gols, o vira-vira, 2-1, a Ponte vai merecendo pelo que está fazendo no segundo tempo. Só não deu para entender porque 7 minutos, não teve contusão, não teve paralisação, apenas as alterações, as substituições, que eu acho que não levaram 7 minutos. De qualquer maneira, né, 7 minutos aí para a Ponte manter essa vantagem de 2-1. Espetacular a Ponte no segundo tempo. E agora o árbitro está fazendo o que ali, Marcos Cruz? Ele está conversando com o Wanderson, está conversando com o Vitinho, vai pegar a bola ali com o goleirão. Deu bola ao chão. Que deu, ali, né? Isso, exatamente. Acho que teve uma reclamação ali do lance, o Anderson, que o jogador do Confiança pediu pênalti ali, pediu que tinha sido puxado e na verdade, teve ali um desencontro ali. E a Ponte Preta, com esse resultado, ela vai chegando aí na terceira colocação. Tudo bem, né? Começou agora a terceira rodada. Londrina e Maringá, os 2 líderes,
com 7 pontos. E lá vem descendo a equipe do Confiança, bola com o Giovani. Giovani tenta fazer a fita, chega a marcação do Everton Brito. O Brenner chegou ali, chegando no Giovani, ele chegou na bola, quase que ele acerta o próprio companheiro. Bola lá na canhota, bola com o Vitinho. Vitinho faz o domínio, recua um pouquinho atrás com o Fábio no círculo central. 49 minutinhos, vamos até 52. O Fábio vem descendo, joga na frente, bola com o jogador que é o Giovani. Giovani recua mais atrás com o Maicon. O Eduardo Moura vai jogando agora sim com o Maicon. Ultrapassa a linha aqui de videogramado pelo lado direito. Já joga na frente. Quem recebeu ali foi o Wellington. Ele faz o toque, sobe o Maicon, caiu no chão, pediu a falta. O jogador o Luiz Otávio. O Everton tá marcando falta, é isso? Falta para a equipe do Confiança. Falta que pode levar perigo para a meta do goleirão Diogo Silva. Marcos Cruz. É verdade, Anderson. O juiz acabou dando a falta ali. O Wellington tá na bola. Vai levar perigo com certeza para a Ponte esse lance aí. E o Everton Brito já tinha dado uma segurada em cima do Brenner antes, né? Então, a Ponte Preta, o Londrina e Maringá estão empatando. São dois líderes. 1-1. A Ponte, com essa vitória, ela está na terceira colocação, porém com o mesmo número de pontos que o Londrina e Maringá. Londrina, Maringá e Ponte, na sequência, né? Primeiro, segundo e terceiro colocados, todos com 7 pontos. Mas tem mais jogos, né, para acontecer. Porém, o Botafogo, o Tombense e o Ituano, que tem 4 pontos, então não passa na linha ali os 7 pontos. E a cobrança de falta do Giovani bateu inacreditável! Diogo Silva, na cobrança do Giovani de perna canhota, o Diogo Silva se esticou inteirinho, colocou a bola em escanteio, já cobrado pela equipe do Confiança, faz o levantamento dentro da grande área, sobe Dudu de cabeça, a bola vai sobrando com o Brenner, tentou fazer o toque ali, o Fábio tenta fazer o domínio, não conseguiu, a bola vai sobrando com o Fabrício Pereira lá do lado canhoto, vem a marcação em cima dele, do Pacheco. O Hamilton tá marcando mais uma falta. Que defesaça, Marcos Cruz, do Diogo Silva. Grande defesa, hein? Desse jogador aí, o Giovani, que até o Wagner disse pra gente prestar atenção nele, né? Da base do São Paulo. Bateu muito bem a falta. O goleiro da Ponte foi lá no ângulo e tirou essa bola para escanteio. Agora o juiz está marcando uma falta lá na esquerda e vai bola perigosa para a área da Ponte, hein? Vem, bola na área. A falta foi do Pacheco. Vai vir bola na área. O Ayrton tá ali de perna canhota. Vai fazer o cruzamento. 51 minutos e meio passados. É a última subida do relógio. Segundo o árbitro Vinícius Gomes do Amaral. Tá autorizado o Ayrton de perna canhota. Faz o cruzamento para dentro da grande área. Subiu a bola. Passa por todo mundo. Chega aqui a equipe do Confiança. Faz só a cobertura. O Brenner. A bola saiu. É lateral para a equipe do Confiança. Pelo lado. Opa! Ele errou, o árbitro tá falando, eu errei, eu vi que os jogadores do Confiança ficaram loucos da vida, o árbitro tá batendo no peito, eu errei, bola do Confiança, vem o Wellington, toma distância, faz aquela cobrança de lateral, coloca, sobe, tira de cabeça, o jogador Léo Oliveira, vai sobrando com o Ayrton, a equipe do Confiança, os últimos, já passamos de 52, o Wellington faz a finta, faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe, dá um soco nela, a bola sobra com o Luiz Otávio, bateu, tira, Simon! Quando ergue o braço! Ponto fundo do gramado e põe final de jogo na Arena Batistão! Vitória da equipe da Ponte Preta no virou! 2 para Macaquinha, 2 do Elvis, 1 para a equipe do Confiança, gol do Maicon no primeiro tempo. Uma vitória importantíssima da equipe da Ponte Preta, que se mantém invicta no Campeonato Brasileiro da Série C, agora com 2 vitórias e 1 empate. Torcedor Ponte Pretano feliz demais. Vitória da Ponte Preta. Algum detalhe que você queira colocar aí, Marcão? Olha, vitória, podemos dizer, muito maiúscula da Ponte, né? Um time que no primeiro tempo deixou demais a desejar, né? Não entrou em campo. Segundo tempo voltou com outra atitude, com as trocas que deram certo e virou o jogo com o seu grande jogador, né? Que é o Elvis, né? Olha, realmente é para o torcedor ficar feliz e a Ponte, que esse ano aqui ganhou mais jogos fora de casa do que em casa, consegue a sua primeira vitória na Série C fora de casa. Isso é muito importante. E são 9 meses
de tabu do Confiança lá dentro da Arena Batistão, nasceu a criança hoje. Tá aí! Boa, Marcão! Grande Marcão. Wagner Ferreira, é isso. Jogou bola um pouquinho no segundo tempo, né? E não que se jogasse um pouquinho de bola ganharia fácil da equipe de Confiança. Não. Mas, se continuasse agindo do modo que estava, tendo a atitude que estava no primeiro tempo, a Ponte nem chutar o gol tinha chutado. E aí mudou, né? O Alberto Valentim deu aquela aceitada no vestiário, a equipe voltou. E tá aí, o Vira virou, vitória da Ponte Preta, como o Marcão falou, a primeira vitória fora de casa nesse Brasileirão da Série C. Wagner Ferreira. A campanha impecável da Ponte, né? Não há o que discutir. 2 vitórias, 1 empate, invicta num campeonato competitivo como é esse da Série C, é a receita para a classificação. Então, se continuar nesse ritmo, então a Ponte vai realmente conquistar o seu objetivo, que é, primeiro, ficar entre os 8 e depois partir para o mata-mata. Então, parabéns aí aos envolvidos, né? Principalmente o técnico Alberto Valentim. Acho que ele mexeu pontualmente no time, que foi irreconhecível no primeiro tempo, e com as alterações que ele fez. Mas a postura do time, né? Se soltou, o time se soltou, foi para frente. E o Confiança não conseguiu fazer nada no segundo tempo. Eu não tenho nenhum lance anotado aqui de que a Ponte tenha passado um perigo. Um chute a gol, uma bola na trave, nada disso. A Ponte dominou totalmente, teve posse de bola. E como é o futebol, né? Um jogador que estava sendo criticado no primeiro tempo pela sua falta de mobilidade, até o nosso comandante aqui, o narrador, acabou dizendo que ele estava meio rechonchudo, até eu rebati, disse que, né, assim, visualmente, na silhueta, não me parecia gordo, não. Falta de mobilidade. No segundo, ele jogou um pouquinho mais avançado, a Ponte, né, tratou de colocar os jogadores mais à frente, o Léo Oliveira no lugar do Jean Dias, né, foi questionada essa alteração, mas foi ele realmente o autor, o Léo Oliveira 55. Ele que acionou o Jean Dias para que ele fizesse o cruzamento no gol do Elvis. Então, olha, de parabéns à Ponte aí pelo segundo tempo que fez. Como o jogo é dividido em 2 tempos, quem foi melhor no primeiro ganhou o jogo, no caso, o Confiança. Quem foi melhor no segundo tempo foi a Ponte, indiscutivelmente, e ganhou o jogo. E o Elvis vai sair com os louros da vitória, né? Duvido que ele não receba aí os votos aí unânimes de melhor em campo, porque decidiu. O jogador que tem talento, basta ter um pouquinho de aplicação, um pouquinho de movimentação a mais, também contando com o companheirismo, né, com a jogada dos companheiros, ele realmente vai se tornando aí o jogador mais técnico da Ponte Preta. Vitória merecida da Ponte, não há que contestar pelo que fez no segundo tempo. Grande Wagner Ferreira, o Mário Eduardo Grande Maíta tá falando, ufa, até que enfim, dá-lhe Ponte Grande, Marião. Tá aí o torcedor Ponte Pretano, né, dando aquele grito de alívio mesmo, né, ufa. Exatamente. Deixa eu só apagar aqui, ó, a Rádio Grigo, a Rádio dos Amigos. O seu look perfeito na Óticas Ferrari. As melhores marcas como Ana Hickman, Carreira, Guarilux, Vitor Hugo, Ray-Ban e outras. Óticas Ferrari, na rua José Paulino, 925 e na Princesa do Oeste, 1165. Tá aí. Grande Luizinho da Óticas Ferrari. Tá aí. Bacana demais, né? E é o que o Wagner falou, como é o futebol. Futebol é o primeiro tempo. Hoje se usa o termo, né, Wagner Marcão, amigo aí da nossa web Rádio Grigo, da nossa jornada esportiva. Hoje se usa o termo soube sofrer. Talvez soube sofrer, talvez teve um pouquinho de sorte, competência, enfim. O time do Confiança, como o Wagner frisou bem, jogou. Só ele jogou o primeiro tempo, fez o gol, teve bola tirada na risca do gol pelo Arthur, teve bola na trave, que o goleirão, como disse o Marcão na nossa transmissão, o Diogo Silva, ele ficou apenas torcendo para a bola não entrar. A bola bateu na trave, né, caprichosamente, uma bela cobrança do Ayrton de falta. Enfim, dava aí tranquilamente, fora as defesas do Diogo Silva, fora as defesas. Dava aí tranquilamente, vamos dizer, para sair 3-0, não sairia, né? Jogando lá em cima, não o placar do primeiro tempo. Aí volta o segundo tempo. Algumas mudanças, e eu realmente,
eu falei, né? Nós até queríamos, né? Quando o Wagner falou que o Elvis saía da partidinha, eu falei, o Elvis tá pesado, hein? E não foi uma vez só, né? E não foi uma vez só. Mas tá aí, o cara que tem talento, o cara que conhece, tá aí, tá tranquilamente, foi lá, fez os 2 gols, deu a vitória para a equipe da Ponte Preta, e isso é bom demais para o torcedor pontepretano. Eu vou começar, por falar em Elvis, a gente fazia a votação do nosso craque da Grigo, né? Mas primeiro eu vou começar pelo time do Confiança. Começo com você, Wagner Ferreira. Nessa equipe do Confiança, que segundo não, né? Foi, literalmente, mandou o primeiro tempo da partida, porém, no segundo não conseguiu mandar não e continua assassina de nunca nem empatar com a Ponte Preta. Mas quem você acha que se destacou nessa equipe lá de Sergipe, a equipe do Confiança, o craque da Grigo da equipe sergipana, Wagner Ferreira? 2 jogadores chamaram a atenção, né? Só no primeiro tempo, que no segundo Confiança inexistiu. Eu acho que até o Vaguinho Dias colaborou para isso. As alterações que ele fez pioraram o time do Confiança. Eu gostei do Felipe Clemente, centroavante, camisa 9, e gostei do Brenner Camilo, que jogou aberto aqui pela esquerda, dando o trabalho para a defesa da Ponte. Eu ficaria com esses 2 jogadores, com destaque para o Felipe Clemente, que mais finalizou. Lembro que no começo do jogo, 3 ou 4 finalizações dele. Para mim, o Felipe Clemente, centroavante do Confiança. E eu já emendo com você mesmo, Vagnão. Na equipe da Ponte, eu vou fazer a pergunta, né? De repente, não é aquilo que tanto parece. Mas, na equipe da Ponte, quem que é o craque da Grigo hoje? Na partida contra o Retrô, o Elvis não começou jogando. Se não me engano, acho que foi isso, né? Não começou jogando. Ele entrou no segundo tempo e acabou jogando meio tempo e sendo melhor em campo. Não, ou foi lá em Figueirense, foi em Figueirense, foi lá em Florianópolis, aconteceu isso. Ele não jogou o primeiro tempo, entrou no segundo, deu passe para o Serginho fazer o gol do empate da Ponte. Então, naquela época, jogou meio tempo, escolhido melhor em campo. Hoje, de qualquer maneira, não foi o meio tempo também, porque no primeiro ele não existiu, chegou a ser cogitada por uma alteração, para ele sair do jogo. No entanto, o que ele fez no segundo tempo, uma outra postura, fez os 2 gols, tem como não votar no homem? Elvis, tem jeito. Não tem jeito, né? Elvis aí na opinião do Wagner Ferreira. Aí eu começo com você agora, o Marcão. Na equipe do Confiança, quem que você achou destaque aí e dá o seu voto de craque da Grigo? Olha, eu gostei muito do 11 Brenner Camilo, sabe? Mas o melhor jogador do Confiança para mim foi o zagueiro número 3, Michael. Nem só pelo gol, mas ele foi um gigante na área do Confiança, viu? Gostei muito dele jogando lá atrás. Ele realmente foi, para mim, o melhor jogador do Confiança. Aí, na opinião do Marcão, na equipe do Confiança, o Maicon. E na equipe da Ponte Preta, o Marcão, tem alguma surpresa aí ou não? A gente já comentou naquele jogo contra o Figueirense, né? Que o Elvis, eu acho que ele não pode participar de votação, né? Porque se ele entra, ele acaba sendo o melhor da Ponte. E, né, como a gente falou, eu mesmo queimei a língua, né, com ele no primeiro tempo. No segundo tempo ele acabou com o jogo, né? Ele marcou os 2 gols. Ainda aquela bola que ele meteu na área lá, que o zagueiro do Confiança foi tentar rechaçar e acabou tocando contra a bola. Até agora ainda não sei se bateu na trave ou se foi o goleiro que socou a bola, né? Então, o Elvis não tem nem adjetivo para falar que o Elvis tem jogado nesse time da Ponte, né? Não jogou nada no primeiro tempo, mas também quem jogou no primeiro tempo, né? Então, Elvis o melhor da Ponte novamente. Aí, então, na equipe do Confiança, então, o Felipe Clemente e o Maicon, o zagueirão e o centroavante, né? Os craques da Grigo na equipe do Confiança e com 2 votos do craque da Grigo da Ponte e também da partida, né? Recebeu o maior número de votos. Tá aí o Elvis. Para esses jogadores, parabéns, sensacional. Uma menção aí para o Elvis, né? 2 votos, 2 gols. Como é que ele tem que participar assim das eleições, porque merece, né? É diferenciado e merece realmente. Mas ele destoa bastante. Apenas uma brincadeira, né? Mas realmente o Elvis, sempre que ele jogar, eu acho que ele vai ser o melhor em campo. Se fosse só pelo primeiro tempo, né? Não ia ser, né? E o Marcão, e o pé mole, né?
pé mole aí da equipe do Confiança. Você viu alguém que destoou muito negativamente nessa equipe do Confiança? Olha, apesar de ter um segundo tempo que, como o Wagner disse, né, foi pouco produtivo para o time do Confiança, né, eu não consegui enxergar o jogador pé mole nesse time do Confiança. Sabe? O time, olha, me surpreendeu pelo primeiro tempo. Realmente eu não achava que o Confiança tivesse alguns jogadores com tamanha qualidade, sabe? O camisa 10, o camisa 11, o 9, né? Todos eles realmente deram um recado mesmo no primeiro tempo, né? No segundo tempo, o time apagou, né? Mas, olha, poxa vida, eu vou ficar devendo o pé mole do Confiança, assim também como o da Ponte, sabe? Poxa, eu estou tentando puxar pela memória aqui alguma coisa, mas foi um jogo, realmente um jogo muito... No primeiro tempo foi uma diferença muito grande de um time para o outro. E no segundo tempo, nem foi tão grande assim. Foi até um jogo muito mais parelho, porque o Confiança ele partiu ainda para cima da Ponte, coisa que a Ponte não conseguiu fazer no primeiro tempo. A Ponte não deu nenhum chute em gol, né? E o Confiança não chutou em gol no segundo tempo, mas ele jogou diferente da Ponte no primeiro tempo, né? E eu achei a qualidade desse jogo foi muito boa. Então eu não consigo ver um pé mole nesses dois times hoje. Eu vou, antes de passar para o Wagner Ferreira, já que o Marcão não conseguiu enxergar o pé mole, eu vou ser um pouquinho corneta. Eu, na equipe do Confiança, eu vou junto com o Wagner Ferreira, quer dizer, nem sei o que ele vai votar, mas eu vou no comentário que ele fez agora há pouco. Dos jogadores, eu não consigo ver mais, mas eu não sei se, né, o porquê das alterações, enfim, mas o próprio Valdir, né? O Valdir Júnior, né? Logo no começo, ele voltou com o Wellington. O Valdir Júnior não estava mal no jogo, mas não sei. De repente, o Wellington também entrou, foi ali, fez a parte dele. Mas ele fez as alterações. Eu voto no Vaguinho Dias. Não que ele errou, mas as alterações que ele fez não deu certo. Então, já que tem que achar não é que tem, né? Mas eu acho, eu vou procurar. Então, eu vou no Vaguinho Dias. Na Ponte Preta do Wagner Ferreira, que vai falar daqui a pouco, eu estou só no pitaco aqui, já que o Marcão não deu o voto dele, e tem. Você não está errado, não, viu, Marcão? Concordo com você. Se for analisar friamente. Mas eu vou no Emerson Santos. Não gostei do Emerson Santos hoje na equipe da Ponte Preta. Muito erro de passe, muito erro. Não estava, parecia que não estava seguro. O experiente jogador pode ser o Emerson Santos. Então, eu vou de Emerson Santos. Mas, quem sabe o que fala direitinho, eu não estou aqui para ficar dando meu voto, aliás, geralmente eu nem dou, né? Não dei meu pitaco hoje, mas, o Wagner Ferreira, a equipe do Confiança, você tem alguém que você acha que ficou negativamente e recebe o título de vitória hoje? Você não acertou na mosca, Anderson, você acertou no olho da mosca, porque o Vaguinho Dias, para mim, o Vaguinho Dias pisou na bola, né? Pô, meu xará, chama Wagner também, o tal de Vaguinho Dias, tem 61 anos, mora aqui em Sumaré, e conhecido nosso aqui da imprensa, e as alterações que ele fez, a menos que ele venha, né, numa coletiva qualquer, explicar por que ele tirou um bom lateral direito, e fez as outras alterações, tirando o Dionísio, um cara que estava de meia distância, complicando para a Ponte, tirou o melhor do ataque deles, que é o Felipe Clemente. Então, não deu para entender, a menos que a gente possa ouvir uma explicação numa coletiva dos motivos, né? Cansaço, algum desconforto e tal. Então, para mim, mesmo talvez não tendo a intenção, né, de piorar o time, as alterações que ele fez pioraram o time do Confiança. Então, para mim, Vaguinho Dias, o pé mole pelo lado do Confiança. Pelo lado da Ponte não tem outro, é o Emerson. Estava mal no jogo, tinha cartão amarelo, fez a falta que originou o gol do Confiança. Então, não há outra escolha também a não ser o Emerson. Então, Vaguinho pelo Confiança, Emerson pela Ponte Preta. Opa, liga aqui. Deu ruim, então. Deu ruim pro Vaguinho e deu ruim pro Emerson Santos. Mas tá aí. Esse... o craque da Grigo, o pé mole da Grigo também, lembrando que terminou, foi 1-1 mesmo o Londrina e Maringá, o jogo realizado lá na cidade de Londrina, e 2-1
essa jornada esportiva que você acompanhou conosco aqui, né? 2-1 para Ponte Preta. Lembrando que ainda tem os jogos. Ainda hoje, tem CSA e Náutico. Olha aí, jogo de time tradicionalíssimo do futebol brasileiro lá no Nordeste e do Brasil também. CSA e Náutico. Jogam hoje também às 19h30, Retro e Figueirense. Amanhã, às 16h30, Ituano e Tombense. Também às 16h30, Itabaiana e São Bernardo. 19 horas, Botafogo da Paraíba e ABC. Às 19 horas, Brusque e Ipiranga. Aí, na segunda-feira, jornada esportiva da Grigo, às 19h30, a bola rola para Caxias e Guarani. E também às 19h30, encerrando essa terceira rodada, Anápolis e Floresta. Nesse momento, no início de terceira rodada, Londrina, Maringá e Ponte Preta, primeiro, segundo e terceiro colocados com 7 pontos. Botafogo da Paraíba, 4, Tombense 4, Brusque, na sexta colocação, 4 Ituano, 4 na sétima colocação. E Itabaiana, fechando essa zona de classificação, com 3 pontos ganhos. Lógico, tem muito jogo que está acontecendo. Na zona de rebaixamento, São Bernardo e Retrô com 1 ponto e nenhum ponto ainda no campeonato, Guarani e Floresta. Esse é o panorama da Série C nesse momento. A bola rola de novo, né? Começa aí os outros jogos. Wagner Ferreira, Vinícius Gomes do Amaral, a Fernanda Andrea Antunes, Ricardo Júnior Souza, esse trio mineiro. O que você achou da arbitragem? Boa arbitragem, hein? Não há o que contestar. Nenhum lance polêmico. O Confiança esboçou uma pequena reclamação. Eu não sei se pelo pouco acréscimo, achei até demais. Vi um jogador chegando no árbitro lá com 2 dedos, queria mais 2 minutos, sei lá, mas acho que 7 foi demais. Não teve paralisação para todos, não teve contusão. Será que 7 minutos só por conta das alterações, das substituições? Mas isso aí foi apenas um detalhe. Na marcação técnica, na marcação disciplinar, foi bem, distribuição de cartões, os bandeiras também bem. Então, arbitragem correta, uma nota 7 aí para mim, para a arbitragem do Vinícius, da Fernanda e do Ricardo Júnior. Então, a arbitragem passou sem ser o protagonista do jogo, o que é muito importante. E eu dei o pitaco aí, você deu o voto de pé mole para o Wagner Dias. E o Alberto Valentim, o Wagner Ferreira, aceitou olha, eu vou falar o Dudu. O Dudu é um cara que eu fico meio assim com ele, porque eu acho que ele faz muito firula. Porém, muito bem o Everton Brito, né? O Léo Oliveira deu uma segurança lá atrás e o Emerson Santos não estava dando tanto. E o Pacheco entrou, não deu tanto tempo assim também. Gustavo, 25, perdeu um gol feito, né? Aquele tamanhão, conseguiu cabeçar para fora. Enfim, surtiu efeito as alterações, mas o primeiro tempo passou mesmo pouco. Como você avalia o Alberto Valentim nessa partida, Gabriel? Começou com muito respeito ao time do Confiança, né? 3 zagueiros, né? O Simon, o Wanderson e o Emerson, e ainda o Lucas Cândido, que vinha dar uma mão ali para o sistema de marcação. Então o time ficou muito limitado, congestionando ali a parte traseira, mesmo assim tomou um gol. E, no entanto, a gente exigia, ou pedia, orientava até que a situação fosse revertida no segundo tempo da mesma maneira que ele fez. Ele acabou tirando o Emerson e veio com o Everton Brito. Quer dizer, abriu mão do terceiro zagueiro, colocou o Everton na frente, onde ganhou mais um homem de ataque. Ele tirou o Lucas Cândido, talvez por cansaço, e colocou o Dudu, que foi bem, que me adiantou com ele também, Dudu muito bem ali no meio campo. E a outra alteração, o Léo Oliveira, foi dar uma sustentação. O Léo Oliveira é o famoso índio, né? Joga de volante, joga de segundo volante, e entrou no lugar do Jean Dias. Não deu para entender muito, porque Jean Dias é um atacante, foi ele que fez o cruzamento para o Elvis fazer o primeiro gol. Mas, de qualquer maneira, estrategicamente, eu acho que o Alberto Valentim foi bem, foi muito bem. Hoje, se tivesse que dar uma nota para o Alberto, ele levaria uma nota 7,5 a 8 pelas mexidas no time, enquanto que o companheiro dele do outro lado, o Vaguinho Dias, foi infeliz nas alterações. Evidentemente que o técnico mexe, não querendo piorar o time, mas os caras que ele colocaram foram inferiores àqueles que estavam jogando como titulares. Então, muito bem, o Alberto Valentim, que vai preparando o time. Eu acho que ele não perdeu ninguém hoje, né? Porque
porque foi o terceiro jogo. Eu não sei, eu acho que ninguém tem terceiro cartão amarelo. Me parece que não. Se o Marcão tem essa estatística aí, então ele vai com o time completo para o jogo contra o Anápolis no próximo sábado às 7h30 da noite, hein? É esse o horário do jogo, né, Anderson? Esse horário. Ponte Preta e Anápolis, majestoso, no próximo sábado, 7h30 da noite. Então é esse o próximo jogo da Ponte, que deve manter o mesmo time. Evidentemente, jogando dentro de casa, eu acho que ele não vai com o terceiro zagueiro. Vamos ver, tem a semana toda, a Série C tem isso de bom, né? Tem a semana toda para treinamento e as melhores escolhas. Então, a Ponte vai nadando de braçada aí nesta Série C, com invicta ainda, né? Com 2 vitórias e 1 empate. É a receita para conseguir a classificação, é isso que o torcedor da Ponte espera. Hoje, de parabéns à Ponte, parabéns ao seu torcedor, vai passar um fim de semana tranquilo, feliz, com a Ponte aí invicta no campeonato e praticamente junto aos líderes, né? Primeiro, segundo e terceiro colocado, com a mesma pontuação, mas a rodada está apenas começando. Então vamos lá, parabéns à Ponte, que vem aí o Anápolis no próximo sábado, com cobertura completa aqui da equipe do Anderson Rigoletto, a equipe da Web Rádio Grego. A nossa equipe, esse timaço da Rádio Grego. Olha, pelo que eu tô vendo aqui, o Arthur tomou o terceiro cartão, viu? Pelo que eu tô vendo aqui, o Arthur ele já tinha 2 hoje. O Emerson Santos tomou o segundo. Foram 2 jogadores, mais o técnico Alberto Valentim que tomou. Então, pelo que eu tô vendo, eu tô no site da CBF aqui, 2 partidas, a não ser que já estão contando a de hoje, né? Será? Não sei, mas está aqui marcando 2 cartões, mas a gente confirma isso direitinho. Mas pode ser aí que o Arthur tenha tomado o terceiro cartão. Grande Paulo Vacari, grande Paulinho, muito boa transmissão, parabéns aqui. Pô, legal demais ter você junto conosco, Paulinho. Dá um abração nessa família maravilhosa aí, grande Luzia, irmão Vacari, Paulinho, pessoal bacana demais. Paulinho deixa eu ver direito, Paulinho é tio Marcos Cruz. Da Natália Vacari, ela já foi musa da Ponte Preta. É isso mesmo, ele é tio da Natália Vacari, ela já foi musa da Ponte Preta. Lembra que ela tinha, né? A eleição da música, tudo. O Paulinho, lembro sim. Ele é tio da Natália, exatamente. Família nota 1000. Ô, Marcos Cruz, para a gente encerrar essa nossa jornada esportiva hoje, algum detalhe que você queira colocar aí na nossa transmissão? Ô Anderson, eu quero realmente estar agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar participando, né? Com você, com o Wagner e com a galera, né? Que está aí assistindo a gente, né? Que acompanhou essa transmissão, que viu a vitória da Ponte, a primeira fora de casa, né? A torcida da Ponte vai passar um final de semana aí feliz, né? E agradecer realmente, né? Essa chance aqui de estar aqui conversando com vocês. Foi bacana e com certeza a gente quer participar em outras ainda. Prazerzaço é todo nosso, Marcão. Obrigado por mais essa jornada esportiva da Grigo. Valeu demais. Eu não chamo de trabalho, eu chamo de entretenimento, né? Mais esse entretenimento junto conosco. Esse aí foi o nosso grande. Valeu demais, Marcão. Lembrando que a Ponte, como o Wagner falou, joga na próxima sábado, às 19h30. Se eu fizer a jornada esportiva da Grigo no Majestoso, Ponte Preta e Anápolis. E a equipe do Confiança joga também sábado, às 17h, pega a Pedreira também. Pega a equipe do Maringá, jogando fora de casa, Maringá e Confiança. 2 próximos jogos. Lembrando que tem jornada esportiva antes disso. Estaremos próximo final de semana, a 4ª rodada. Fechamento da 3ª rodada. Estaremos aqui juntinhos na segunda-feira, se Deus quiser, com Caxias e Guarani. Jogo às 19h30, jogo às 19h. Wagner Ferreira, valeu demais, hein? Mais uma jornada esportiva da Grego junto. O torcedor estando contente. Espero que o torcedor do Guarani comece também a respirar, porque o Guarani precisa mais que ontem, né? Vamos dizer assim, ter a vitória ou um resultado não, ter a vitória. Não vou nem ter empate. O Guarani não pontuou ainda no campeonato. Precisa. O Campeonato Brasileiro da Série C é turno único. Não é perigoso. Não tem esse jogo de volta, não. O Guarani precisa pontuar. Espero que o torcedor também fique contente na próxima segunda, Wagner. Valeu demais por mais essa jornada esportiva da Grigo. Fique à vontade se você quiser colocar mais alguma coisa
pra gente aqui nessa jornada. De passagem, né? Só lembrando que o Guarani vai demitindo o técnico atrás de técnico. Agora, o material humano que dão para esses técnicos trabalhar realmente é bem discutível, né? Então, tá aí a explicação, que nenhum técnico consegue fazer com que esse time jogue, que a qualidade técnica é muito baixa. Então, vai precisar de um técnico muito experiente para conseguir extrair o mínimo que esses jogadores possam apresentar para que o Guarani reverta essa situação. 2 jogos, 2 derrotas, mais um jogo fora de casa, vai ganhar do Caxias? Só se acontecer algum milagre aí, porque tudo indica que mais uma derrota nessa terceira partida pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Anderson, estava olhando aqui na minha papeleta, contra o Figueirense, o Arthur levou cartão. Levou hoje, eu não sei contra o Retrô, se levou, que parece que nós não fizemos esse jogo, não é isso? Eu não tenho nós não fizemos. Então, se der para saber se ele pegou o cartão contra o Retrô, é o terceiro realmente do Arthur. Mas também não há grande problema, não, porque o Barcelos está voltando, pedindo passagem, poderá ser o lateral esquerdo, e nas demais posições manter o mesmo time que hoje conseguiu essa brilhante vitória diante do Confiança por 2-1. Conseguiu achar aí, Anderson, a papeleta da... Estou abrindo aqui a súmula do jogo contra o Retrô. Vamos ver aqui, cartão amarelos, cartão amarelo. Ryan, do Retrô. Ponte Preta. Eduardo Marcelo Rodrigues Nunes. Esse daqui, número 21, é o Dudu. Ponte Preta, número 12, que é o Diogo Silva. 55, Léo Oliveira. Alberto Valentim, tomou hoje de novo. E o Simon. Então, se ele tomou contra o Felipe... Tá com 2, então. Tá com 2, exatamente, tá pendurado. Tá pendurado o Arthur, tá pendurado o Alberto Valentim. Aí. Quem diria, hein? Agora, o que pode aparecer de surpresa aí no time da Ponte, depois de longo tempo, é o Gé, né? Parece que está em condições de ser relacionado já. Evidentemente que o jogador, quando volta de uma longa temporada de contusão, não volta com tudo, né? Tem aquela aclimatação, entrosamento e tal, e confiança. Então, pode ser que não volte como titular, pode ser aproveitado. Mas isso é um assunto que a gente vai acompanhar durante toda a semana, porque, como eu disse, né? A Série C tem isso de bom. Joga um jogo a cada semana e tem a semana toda para preparar o time e para que o treinador consiga fazer as suas melhores escolhas. É isso, Anderson. Grande abraço a você, ao Marcão, que esteve conosco nas reportagens, e a todos aqueles que acompanharam o nosso trabalho aqui pela Web Rádio Grigo. Até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço, bom fim de semana. Wagner Ferreira. Aí, Wagner Ferreira, fazendo os seus comentários sempre precisos. Marcos também participando de forma sensacional. Esse timaço da Grigo, simplesmente maravilhoso. Então vamos para ela, né? A gente não pode esquecer dela aqui, não. Ficha técnica da Jornada Esportiva da Grigo. É a nossa ficha técnica. Campeonato Brasileiro da Série C, terceira rodada. Partida realizada no Estádio Estadual Lorival Batista, Arena Batistão, lá em Aracaju. Confiança 1, Ponte Preta 2, ó, direto gol, hein? A equipe do técnico Vaguinho Dias, a equipe do Dragão, a equipe do Confiança jogou com Rafael Mariano, Valdir Júnior, Maicon, Eduardo Moura, Ayrton, Fábio Ronaldo Camarão, Dionísio Felipe Clemente, Luiz Otávio e Brenner Camilo. Entraram na equipe do Confiança, o Vitinho, Giovanni, o Everton e também o Fabrício Pereira. Anotou o gol do Confiança aos 22 minutos do primeiro tempo, o zagueirão, o Maicon. Apesar do narrador aqui ter narrado o gol do Luiz Otávio, os aplicativos derem o gol do Luiz Otávio, a TV está mostrando o Luiz Otávio, o gol do Maicon. Aos 22 minutinhos do primeiro tempo. Levaram amarelinho na equipe do Confiança, o Eduardo Moura e também o Luiz Otávio. Equipe vitoriosa, a equipe da Macaquinha, a equipe da Ponte Preta do técnico Roberto Valentim, jogou com Diogo Silva, Maguinho, Wanderson, Emerson Santos, Lucas, Cândido, Serginho, Elvis, Jonas Toró e Diantias. Entraram na equipe da Macaquinha o Gustavo 25, o Dudu, o Pacheco, o Léo Oliveira e também o Everton Brito. Anotaram os gols da Ponte Preta. Ele fez os 2. Alves,
aos 18 do segundo tempo, também aos 44 do segundo tempo, fazendo virou, dando vitória para a equipe da Macaquinha. Amarelado da equipe da Ponte, o Arthur, o Emerson Santos e também o técnico Alberto Valentim. Não temos a renda, não temos o público. Apitou essa partida, o trio mineiro, hein? Vinícius Gomes Camaral foi o árbitro, Antunes foi auxiliar número 1, auxiliar número 2, o Ricardo Júlio Souza, o árbitro do Sergipe, o Arthur Fernandes Azevedo. Final, na Arena Batistão, Confiança 1, Preta 2, terceira rodada no Campeonato Brasileiro da Série C. Então, nesse momento, na terceira colocação. Confiança, nesse momento, essa é a primeira colocação. Daí, então foi essa a nossa grande ficha técnica da jornada esportiva. Agradecer mais uma vez a participação de toda essa galera, de todos os nossos amigos que curtem a nossa transmissão, que nos dão aliás, nos dão parabéns. Parabéns para o Thiago Ferraro hoje. Grande Thiago Ferraro. Parabéns para você, viu, Thiagão? Deus continua abençoando, iluminando muito a sua vida. Pessoa, gente demais. Parabéns. Aí o parabéns para o Thiago Ferraro, para a galerinha que faz aniversário hoje também, né? Tá bom demais o Thiagão aí. É, o Thiagão que dizem que faz tempo que não aparece no estádio Moisés Lucarelli, hein, Thiago? Verdade? Mentira? É mito isso? Valeu, galera. Vamos finalizando por aqui essa jornada esportiva da Amigo, agradecendo mais uma vez grande Wagner Ferreira, grande Marcos Cruz, essa galera que mandou a mensagem também para a gente aqui, e para eles, né, que dão essa força maravilhosa, a Eletrolar, tudo em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar, Prado Corretora, consórcios e seguros, o Clube Concórdia também, vai ter aniversário do Clube Concórdia, vai ter aniversário do Clube Concórdia, a gente vai passar as informações aqui, apesar de que os ingressos já estão se encerrando lá para esse aniversário do Clube Concórdia. Biguá Alimentos, tem o arroz, tem o feijão da Biguá Alimentos, é bom demais. E Ótica Ferrari, 50 anos de tradição, com preço, qualidade, é a Óticas Ferrari. Valeu demais, galera. Vamos ficando por aqui. Lembrando, então, que segunda-feira, a partir das 19 horas, Jornada Esportiva da Amigo. Continua ainda a terceira rodada. Caxias e Guarani. Conto com a sua audiência na segunda-feira também. Um ótimo final de sábado e um ótimo domingo para vocês. Valeu, fiquem com Deus. Tchau, tchau.